Alô, meus amigos, muito bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos aqui mais uma vez no CT do Guarani, aqui na belíssima, na simpática Campinas, onde daqui a pouco você vai acompanhar jogo válido pelo Sub-17 na sua terceira fase. Lembrando que esta rodada é a quinta rodada, é a penúltima rodada desta fase. O time do Guarani manda o seu jogo hoje aqui e vai enfrentar o time do Brasilis. Muito bom dia para você que está ligado na TV Guarani, seja bem-vindo à TV Guarani. Como a gente sempre fala, futebol, paixão popular, a vida é mais leve com a emoção e a arte do nosso futebol. Nesse instante, estamos aqui, repito, no CT do Guarani, temperatura na marca de 29 graus, uma temperatura quente, mas uma temperatura agradável. Nesse instante, as duas equipes estão batendo bola, fazendo o seu aquecimento. O time do Brasilis, à nossa esquerda, com o seu uniforme laranja, e o time do Guarani, agora há pouco, também estava fazendo o seu aquecimento antes do jogo, mas já se recolheu ao seu vestiário. Estamos aqui com toda a nossa equipe da TV Guarani, ao lado de Renato Canadinho, na assistência técnica de Ramon Canadinho, também imagens também de Ramon Canadinho, e vamos apresentar a nossa equipe de transmissão. Primeiramente, muito bom dia, Marcelo Gobet. Bom dia, Fábio, amigos da TV Guarani. Guarani e Brasilis, no primeiro turno dessa terceira fase, lá em Águas de Lindóia. O Guarani venceu pelo placar de 2-0. A classificação do grupo 31 tem o Referência e o Guarani com 7 pontos ganhos. O Referência leva vantagem no saldo de gols, tem 4 gols de saldo, enquanto o Guarani tem 1. Na terceira posição, Brasilis com 4 pontos, Mirassol também com 4 pontos. A vantagem do Brasilis tem menos 2 de saldo e a equipe do Mirassol com menos 3 de saldo. Essa é a situação do grupo. Uma vitória hoje do Guarani, e se tivermos empate no outro jogo do grupo, justamente entre as equipes do Referência e o Mirassol, a equipe do Guarani garante a sua classificação, Fabio. Muito bem, a bola vai rolar daqui a pouquinho, o bicho vai pegar. Vamos pegar mais uma vez o bom dia, ele que sabe tudo de arbitragem, vai falar de arbitragem, tirar a nossa dúvida também. Muito bom dia, mais uma vez, Renato Canadinho. Ô, Fábio Mistaldi, muito bom dia a você, a Marcela, toda a nossa equipe, e a você que está ligado aí na TV Guarani. Mais um confronto, agora o Sub-17, jogo importante, jogo que pode, conforme Marcelo relatou há pouco, levar a equipe do Guarani à quarta fase da Copa do Campeonato Paulista Sub-17. Arbitragem vem com grande estilo, né? Semana passada estivemos acompanhando o Guarani no Sub-20 e Vinícius Pinto Tonola apitou, né, o jogo do Sub-20. Hoje ele está aqui no Sub-17, um jovem árbitro de 22 anos, que está no projeto também aí dos jovens árbitros da Federação Paulista de Futebol, além de Lucas Rodrigues e o grande Henrique Caldeirão. Que bacana ver o Henrique Caldeirão trabalhando em jogos da Federação Paulista de Futebol, até porque o Henrique é um também das escolas lá da arbitragem de Piracicaba para o mundo. É isso aí, Fábio Mistaldi. Muito bem, aí Fabio, a palavra do nosso Renato Canadinho, e o público vem chegando timidamente aqui no CT do Guarani. Fabio, só uma correção na informação. Eu falei que uma vitória e um empate no outro jogo, mas se tanto o Guarani quanto o Referência vencerem os seus jogos, as duas equipes já estão classificadas para ter quarta fase, que aí sim é a fase de mata-mata. E por coincidência, as duas equipes jogam em casa. Então, grande chance do grupo 31 ser decidido hoje. Exatamente, Referência e Mirassol joga no mesmo horário também, às 11 horas da manhã. Agora há pouco a gente estava conversando aqui com o pessoal do Brasilis, né? E um dos representantes do time do Brasilis Futebol Clube, ele disse para nós o seguinte, que parte desse time, né, do Brasilis já foi reformulado durante todo o campeonato. O time do Brasilis, eu gostaria até que o Renato falasse um pouquinho, o time do Brasilis é um time formador, né, Renato? Não tenha dúvida, é uma equipe que quando surgiu com esse intuito, né? E trabalha até hoje. O Brasilis, né, que tem o seu presidente hoje, o filho do centroavante Careca, né? Me perdoe agora, me foge o nome, mas a gente já vai levantar aqui, né? E tem como grande objetivo
desta agremiação, desta instituição, é formar jogadores, né? Então, você vê que é um belo de um trabalho, assim também como o Guarani faz, enfim, né? E nós que estamos acompanhando o Guarani agora mais de perto, próximo, né? Levando todas as informações, principalmente das crias da tribo, o Guarani sempre fez também um grande trabalho e sempre também revelou grandes jogadores para o futebol mundial, Fábio. Muito bem, estamos aqui. Vamos falar, mas é claro, vamos falar do sócio campeão, para você que é torcedor fanático do Bugre, para você que gosta do Guarani de Campinas, você que é alviverde de coração aqui em Campinas, seja um sócio campeão, não marque toca, planos a partir de R$30, plano que cabe no seu bolso. Muito bem, nesse instante já estou ouvindo aqui o vestiário, o som do vestiário do time do Guarani. O time do Brasilis já está praticamente aqui à nossa frente, vai ficar perfilado daqui a pouco e o time do Guarani vai entrar em campo daqui a pouquinho. Muito bem, são 10 horas e mais 51 minutinhos. A partir das 11 horas, você sabe, você quer bola rolando, a gente também aqui na TV Guarani. Uma informação que... Apenas uma curiosidade a respeito desse time do Brasilis. O time do Brasilis tem um artilheiro, que é o Marcos, né? O artilheiro é o artilheiro da equipe com 10 gols. Portanto, vamos ficar de olho nesse jogador, que é uma promessa aí, segundo informações que a gente apurou com representantes do time do Brasilis. Lembrando que o artilheiro da competição é o Gustavo Góes, da equipe do Esfera, com 17 gols no campeonato. Muito bem, as duas equipes já vão entrar. O time do Brasilis o time do Brasilis, repito, já está aqui à nossa frente perfilado com o seu uniforme laranja. O quarteto de arbitragem também já está à nossa frente. Como você sabe, aquele protocolo, o quarteto de arbitragem puxando a fila para o protocolo. O time do Guarani vai entrando nesse instante com o seu uniforme verde, com o seu uniforme tradicional, o seu uniforme número 1. Como já disse anteriormente, temperatura muito agradável aqui na cidade de Campinas. Temperatura praticamente na sensação térmica aí de 30 graus, muito calor em Campinas, como em todo o estado de São Paulo, né? Nesse instante, alguns jogadores do Guarani, o capitão do Guarani cumprimenta o quarteto de arbitragem e daqui a pouco vai ter início o protocolo da Federação Paulista de Futebol. É mais um jogo que você acompanha aqui pela TV Guarani, aqui você acompanha as informações, nós passamos as emoções também do Alviverde da cidade de Campinas. E você falou da arbitragem, não podemos deixar de comentar, de registrar aqui ontem, pela Copa Paulista 2025, semifinais do Campeonato Profissional da Copa Paulista, tivemos o uso do suporte do árbitro de vídeo, árbitro suporte, desafio, enfim, cada um fala de uma maneira, mas que foi muito bem utilizado pela arbitragem, pelos dois treinadores, de um lado Moisés Egert pelo 15 de Piracicaba, do outro lado estava o Roberval Davino, que é também conhecidíssimos no cenário paulista, e uma grande sacada da federação, e assim, né, a primeira impressão de que funcionou e funcionou bem, e esperamos que deem continuidade. É verdade, funcionou e funcionou bem. Quando nesse instante, você já acompanha pelas imagens do protocolo da Federação Paulista. Rapidamente, inclusive nós, né, estávamos lá em loco, né, em Ribeirão Preto ontem, e por isso o registro de falar de que a ferramenta é muito útil e deve ser usada no futuro bem próximo, também nas categorias de base. É verdade, deu resultado sim, funcionou. As duas equipes já perfiladas, protocolo da Federação Paulista de Futebol, à sua direita o time do Guarani, à sua esquerda o time do Brasilis Futebol Clube. Aquele momento contagiante, aquele momento bonito, protocolo da Federação Paulista de Futebol. Como vocês já podem observar, os árbitros com o seu uniforme, um verde, né, claro, podemos dizer assim, com calções pretos. E vamos, portanto, à execução do hino nacional brasileiro aqui em Campinas.
Às 10 horas e mais 56 minutos, hino nacional brasileiro. Daqui a pouco sobe o TOS para decidir onde as equipes irão defender a sua respectiva meta. E vamos, portanto, de imediato, escalar as equipes, começando com o Bugre, o Guarani da cidade de Campinas. Na telinha da TV Guarani, a equipe de Luiz Estrada vem com 1 Bernardo Augusto, 2 Luque, 3 Leonardo Ferreira, o capitão da equipe, 4 Ananias, 5 Yudi, 6 Vicente, 7 Vitor Benedetti, 8 Mazuca, 9 Guarnier, 10 Cauã Jades e 11 Brian Queiroz. O outro lado do jogo, o time de laranja, o time do Brasilis Futebol Clube. A equipe de Juarez Sobreiro vem com 1 Pedro, 2 Vitor Abreu, 3 Arthur, 4 Kelvin, 5 a Vitor, 6 Gabriel Brugio, 7 João Pedro, 8 Cauã, 9 Marcos, 10 Roger, o capitão da equipe, e 11 Gustavo. Quando nesse instante o árbitro da partida já subiu o TOS, cumprimenta os 2 capitães, e já que estamos falando de arbitragem, quem manda no jogo, Renato? Vinícius Pinto Tonolo, como eu disse, de 22 anos, formado na turma de 2024, será o árbitro principal. Auxiliado por Lucas Rodrigues Antônio, de 32 anos, e Henrique Caldeirão Gomes de Oliveira, de apenas 23 anos e também formado na turma de 2024. Além do quarto árbitro, Marcos Vinícius Mendes Rodrigues, e hoje temos analista de campo, o Antônio Rogério Batista do Prado, que está sentadinho ali só observando e só vai observar a arbitragem, Fábio. Nesse instante, o árbitro, o Vinícius Tonolo, já colocou a bola no centro de campo e as duas equipes ainda continuam batendo bola. Os 2 assistentes estão verificando as redes das metas, mas já estão se encaminhando ou daqui a pouco vão estar se encaminhando para os seus devidos lugares. É o jogo que você acompanha pela 5ª rodada, é a penúltima rodada desta fase, a 3ª fase da competição. Vai começar daqui a pouquinho, o Vinícius Tonolo já chama as duas equipes para as duas equipes ficarem perfiladas. Temos 3 bolas em campo, a bola já está no centro do campo e o Vinícius Tonolo já deu o recado que é para ficar somente uma bola em campo, evidentemente. A saída pertence ao time do Brasilis Futebol Clube, o time do Guarani à sua direita, o time do Brasilis à sua esquerda. Vai começar o jogo, você quer bola rolando, a gente também. São 10 horas e mais 59 minutinhos aqui. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à TV Guarani. Público chegando ainda pequeno aqui no CT. Agora há pouco tinha falado que a saída pertence ao time do Brasilis. Não, a saída pertence ao time do Guarani. A bola vai rolar, você quer bola rolando, estamos aqui com o dedo no cronômetro, dedo no gatilho. Vai começar a partida para você ligado, é o Sub-17, começa, as duas equipes estão correndo atrás da bola. Guarani e Brasilis, quando tentava o time do Guarani, saiu do gol lá o goleiro Pedro com facilidade, fez a defesa, já manda essa bola para o campo de ataque, para o camisa número 9, lá o Marcos. Tentou lá o jogador João Pedro, tocou a bola mais atrás, ganhou lateral o time do Guarani, lá pelo lado esquerdo do seu campo defensivo. Aliás, é o time do Brasilis que ganhou lateral. Bola tocada lá no campo de defesa, o Guarani tenta retomar com o jogador que é o Guarnier. E nesse instante, o jogo está parado, o árbitro marcou uma falta que favorece o time do Brasilis, menos de 1 minuto de partida. Lembrando aos amigos de casa que na categoria Sub-17 são 2 tempos de 40 minutos. Essa é a última fase de grupos do Campeonato Paulista, a partir da quarta fase é mata-mata. Exatamente. Olha o lançamento aqui, lado esquerdo, vem descendo aqui o Vicente, chegou para fazer o corte, quem descia por aqui era justamente lá o Vitor Benedetti, teve o corte da zaga do time do Brasilis, ganha lateral o time do Guarani. Lado esquerdo, agora sim vai para a cobrança o Vicente, jogador número meia dúzia. Lá vai o Vicente, vai levantar lá na frente, passou pelo Vitor Benedetti. Lá do lado esquerdo, o Guarnier passou por ele do jeito que deu, tirou o lateral Vitor Abreu. Ganhou outro lateral, de lateral em lateral vem chegando o time do Bugre, são os primeiros movimentos de partida. Vicente, vejamos o que ele vai fazer, meteu essa bola lá pro Guarnier, sempre uma referência, 2 em cima dele, tocou atrás, bom toque, a batida pro gol, defesaça, bateu na trave!
Chutaço do camisa número 10, o Cauã, o goleirão Pedro fez a defesa, ela espirrou caprichosamente, bateu na trave e saiu o Guarani com apetite nesse início do jogo, Marcelo. O Guarani vem com tudo, Fábio, sabe da importância da vitória para garantir a sua classificação para a próxima fase. Lindo chute do camisa 10, o Cauã Jabes, e uma belíssima defesa do Pedro mandando para escanteio, o primeiro da partida lá pelo lado direito do ataque do Guarani. É o Guarani chegando, olha o cruzamento fechado, o perigo dobrado, olha o toque de cabeça na trave de novo! Duas chances, comecinho de jogo, toque de cabeça foi feito pelo zagueirão, o Leonardo Capitão, ela caprichosamente de novo foi na trave. É, caprichosamente, Fábio, subiu sozinho o capitão da equipe, o Leonardo Ferreira, dentro da pequena área, ajeitou, mas a bola caprichosamente bateu no travessão e saiu. Segue 0-0 aqui no CT do Guarani. Olha o toque de cabeça tentando lá o Luque, tirou parcialmente, tocou, recuperou lá o Cauã. Toque de cabeça é feito, lado esquerdo, vem trabalhando lado esquerdo, lá é justamente o Cauã, número 8. Ele trabalha, está cercado, marcado, foi pra cima, tentou tirar o Luque, a bola espirrou. Teve o toque feito pela zaga do time do Guarani, teve sim escanteio lá pela ponta canhota. Quem tocou na bola foi o Leonardo Capitão. E na marca dos 3 minutos, o primeiro escanteio da equipe do Brasilis, lá pelo lado esquerdo do seu ataque, tudo igual um escanteio 1-1. 3 minutos de partida, você já sabe, vamos até os 40 minutos. Escanteio para o time de laranja, lá pela ponta canhota vai o Gabriel. Jogada ensaiada, vai o Gabriel. Olha o cruzamento, bola levantada perigosa, passa por todo mundo, ficou aqui pro Gustavo, tentou o Gustavo, levantou essa bola no meio, saiu lá bem do gol. Bernardo Augusto abraçou ele, ele falou, é minha, deixa comigo, e já mandou essa bola pro campo de ataque. Tentando lá o jogador Brian. Foi desarmado o Brian, a bola volta por aqui, vai tentar retomar lá o Luque, mas a bola fica lá com o jogador Cauã. Toca a bola mais atrás, a bola chega aqui pro Gustavo, pelo meio recebeu o Roger, aqui do lado direito o Vitor Abreu, é o lateral, número 2. Tentou rasteiramente, cortou a defesa parcialmente, jogada defeituosa, tentou lá o jogador do Guarani, o jogador que era o Cauã, a bola fica rechaçada na metade do campo lá com o Vitor, lado esquerdo domina com o lateral Gabriel. Vai carregando, vai levando, tenta encurralar o time do Guarani, vai o Gabriel pelo meio, lá pro Marcos, que é o artilheiro da equipe, recua a bola mais atrás. Vem trabalhando, a bola tocada pelo meio, vem o Brasilis, vem insinuante, trabalhando, recebendo por aqui o Vitor Abreu. Tenta o Vitor Abreu, vai pra cima, para, prende, domina, na marca de 4 minutos, mais atrás aqui pro Roger. Capitão do time Baixotinho virou jogada do lado esquerdo pro Gabriel, tenta o Gabriel lá pela ponta esquerda, vai trabalhando. O árbitro marcou uma falta de ataque. O jogador do Guarani ficou sentindo falta no campo defensivo do time do Bugre. Você estava comentando do Roger, Fábio, no momento aqui da execução do hino nacional brasileiro, é literalmente o baixotinho da equipe, o jogador mais baixo da equipe, e é o que manda, é o capitão da equipe. É o que manda, o camisa número 10 lá, o glorioso Roger. Lá vai o Leonardo para a cobrança, mandou, rifou essa bola na frente aqui para o Guarani, cortou parcialmente a defesa por intermédio do Kelvin. A bola fica lá recebendo o Cauã, o camisa número 10 do Guarani, recua, toca essa bola mais atrás. Pressionada, a bola chega lá no jogador que é o Leonardo, capitão do time aqui para o Ananias. São os primeiros movimentos de partida. Ananias, levantamento lá na frente, deu certo, toque é feito, lado esquerdo o Vicente, o Guarani que tocou na bola, Vicente. Recebe o lateral do time do Bugre, vem trabalhando na cavadinha lá do esquerdo, o Vitor Benedetti, tenta o Vitor Benedetti, ganhou o lateral. Na jogada do Guarani aqui pela ponta esquerda. O Guarani que tem um desfalque hoje do camisa 10, o Derek, que está suspenso por cartão. Olha o levantamento no meio, chegou o Guarani, o jogador ficou pedindo pênalti, não houve nada, rechaçou a zaga do time do Brasilis, tentando sair por aqui, o toque de cabeça foi feito, o Ananias lá pelo lado esquerdo, passou pelo Vicente, lá na frente a bola foi tirada de cabeça aqui, o Leonardo, capitão do time, tentou na frente o Vitor Benedetti, teve o toque da zaga da representação do time do Brasilis, vai para a cobrança o Vicente, aqui pelo lado esquerdo, tem o Vitor Benedetti lá na frente, vejamos o que ele vai fazer com a bola, na marca de 6 minutos de partida, Vicente, vejamos, lateral para o time do Bugre, Vicente lá na frente, vai tentar o Guarnier, bateu nele, tirou do jeito que deu a defesa, na frente aqui para o Marcos, que é sempre a referência, mas na frente dele, lá está o Leonardo, capitão do time, ele fez a proteção somente porque ele sabia
acabou ganhando o tiro de meta para a sua equipe. Minutos iniciais de partida, Fábio. A equipe do Guarani, depois da pressão do Guarani nos 2 minutos iniciais, o Brasília começou a colocar a bola mais no chão, cadenciou, tentando segurar um pouco do ímpeto da equipe do Guarani, mas vem o Guarani, Fábio. Vem o Guarani, bola tocada lá do Cauã na frente, rasgou a zaga do jeito que deu. O Ananias respondeu por aqui, lá no meio, vai tentar o Brian de cabeça, perdeu a sobra, ficando pro Gabriel. Lateral esquerdo, mas quem retomou foi o Luque. Tentou colocar a bola na frente, chegou rasgando lá o Arthur, mas ganhou lateral o time do Bugre. Lá pela ponta direita, a bola foi na galera, lá o cidadão está pegando a bola e devolvendo a bola para ser arremessada lá pelo arremesso lateral. Guarnier ainda tenta pelo meio, Cauã passa por ele, tirou lá o jogador que é o Gustavo, a bola fica lá com o João Pedro. Protege João Pedro mais atrás, lá para o jogador Arthur, que despacha a frente aqui para o Marcos, que é a referência. E o árbitro acabou marcando falta para cima do artilheiro do time do Brasilis. Segunda falta da equipe do Guarani contra uma da equipe do Brasilis. Falta lá que vai ser cobrada campo defensivo. 7 minutos e meio de partida. O Guarani já teve 2 grandes oportunidades. Enfrenta um grande adversário, um confronto direto hoje aqui. Olha o cruzamento, desvio de cabeça lá do Marcos. E estava esperto lá o Bernardo Augusto, bem colocado, fez a defesa. Aquele desvio maroto de cabeça, mas o Bernardo Augusto atento no centro do gol, fez firme a defesa. Segue o jogo, 0-0 aqui no CT do Guarani. Lado esquerdo, o Gabriel despachou, lá na frente não tinha ninguém. Vejamos se essa bola vai sair. É apenas tiro de meta para o goleiro Bernardo Augusto. 8 minutos de partida, é a TV Guarani acompanhando o Sub-17 na sua 5ª rodada. Vicente, ganhou por aqui o Vicente, ganhou no corpo, Vicente no pé de ferro, ficou caído no gramado, recupera o time do Brasilis, lado esquerdo aqui o Gustavo, chegou para fazer o corte. O próprio Vicente, né, na jogada, se recuperou, lateral para o time do Brasilis, é o time de laranja, lateral aqui. É o jogador Vitor Abreu. Vejamos o que ele vai fazer. O Vitor Abreu levantou essa bola na tentativa lá com o Marcos. Passou pelo Marcos. A bola saiu, teve o desvio do jogador do time do Guarani. O jogador camisa número 4, o Ananias. E ganhou escanteio o time do Brasilis. É o segundo do Brasilis, o primeiro aqui pelo lado direito. Agora o Brasilis tenta uma pressão para cima da equipe do Guarani, dificultando muito a saída de bola. Vem na bola parada buscando seu primeiro gol. Escanteio para o Brasilis. São 2 equipes qualificadas. Escanteio, o árbitro vai autorizar, pediu para parar novamente. Tá tudo ok, tá tudo certo. Bandeira também, agora sim autorizou. Jogada ensaiada para receber aqui. Dominando lá o camisa número 8, que é o Cauã. Tentou o Cauã, calcanhar do Roger mais atrás. Cauã, olha o cruzamento, carimbou no Vicente e voltou para o Cauã. Perninha canhota, bola viajando. Bola ajeitada pelo jogador camisa número 4, o jogador que era o Kelvin. Mais atrás lá para o lateral, o Gabriel. Lá pela ponta esquerda para receber o João Pedro. Tentou o João Pedro, outra vez para o Gabriel. Desce muito lá pela ponta esquerda, mas foi desarmado pela zaga do time do Guarani. O levantamento lá no campo de ataque. Levantamento lá para o Guarnier. E é o artilheiro da equipe. Vai para cima, o zagueirão não quis nem saber. O Arthur, a bola não chegou a sair. Briga o Guarnier. A bola está viva, cortou parcialmente a defesa e deu certo aqui. Saindo para o jogo a representação do time do Brasilis. Rápido no contra-ataque, levantamento lá para o Marcos. Toque de cabeça foi feito pelo Leonardo Capitão. O Ananias complementou e na sequência do lance ele marcou falta de ataque. Falta para o time do Guarani no seu campo de defesa. O jogador do Guarani fica lá caído. Mas é o Vicente, me parece, mas já está tudo bem com ele. Ele mesmo, Fábio Vicente, que na disputa de bola acabou caindo, sente um pouco a região ali da lombar. O Ananias já está pronto para cobrar a falta. E, Fábio, aproveitar aqui e mandar um abraço para os mais de 150 aparelhos conectados aqui na TV Guarani. Pai, aqui no início, né, lá no comecinho, o Juan Batalha, o pai e a mãe do Yudi Pitbull na torcida, né, assim como o Renan, Ebim do Cavaco, lá em Montes Claros, Minas Gerais. O pessoal tá ligado aqui, todo mundo ligadaço aqui na TV Guarani. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho e, por consequência, prestigiando a gente também. Rifou a zaga do time do Brasilis. A bola acabou saindo pela linha de lado, mas é apenas lateral para o time da cidade de Campinas. Aproveitar a galera que está no chat com a gente, pedir aqueles likes espertos, né, Renato? De prestigiar o nosso trabalho, deixar o like aí. E o coraçãozinho também para quem é sua torcida. Na verdade, eles estão prestigiando o Guarani, né? E dando aquela moral para nós. Dá aquela moralzinha aí, senta o dedo, né, Fabião? É só apertar aí o dedo, é só sentar o dedo sem dó. Senta o dedo no like.
Leonardo, capitão, lá na frente, tentou o Brian, vai pra cima, chegou lá no Cauã, tô gostando, Cauã, lado esquerdo, o Vicente, no desafogo aqui, mas quem recebeu foi o Vitor Benedetti, sempre caindo por aqui, Vitor Benedetti tentou passe lá pro Cauã, pecado de bola, tirou o Vitor Abreu na frente, tocou errado, Ananias. Pelo meio, trabalhando lá o Mazuca lado direito pro lateral Luque, rente à linha lateral do campo, evita a saída, Brian... Com liberdade, o árbitro manda seguir, Brian bateu pro gol e a defesaça do goleirão novamente, o goleirão Pedro, olha essa sobra de bola. É o Vitor Benedetti, no meio, olha o Guarani chegando, tentou o Mazuca, ganhou no pé de ferro, o Mazuca vai pra cima, 2 em cima dele, recuperou o Mazuca de novo. Mas a sobra de bola do time do Brasilis, olha o contra-ataque por aqui, na frente lá é o Marcos, esse é perigoso, Marcos vai pra cima, sambou pra cima do defensor do Guarani, chegou, cortou o Cauã, a sobra de bola do Roger bateu pro gol, pegou na zaga, tira do jeito que deu lá o Cauã saindo pro Brian. Vai puxar o contra-ataque o Brian lá pelo lado direito, camisa 11 na frente lá pro Guarnier. Corre o Guarnier, vamos ver se ele vai chegar nessa bola. Rente a linha lateral do gramado. Que finta do Guarnier, do camisa 9 do Guarani. Vai pra cima, puxou na perna esquerda, caiu do gramado, rasga a zaga do time do Brasilis. E olha o contra-ataque do Brasilis, aqui pro Marcos. Vai tentar encarar a marcação pra cima do Vicente. Puxou na perna esquerda, bateu pro gol! Chute perigoso do insinuante goleador do camisa 9 do time do Brasilis. O jogo é lá e cá, Fábio, uma bela oportunidade ali do Brian, do Guarnier, que no momento de cruzar ou tentar o chute acabou escorregando. No contra-ataque chegou firme aqui o artilheiro da equipe, o Marcos, chutou, passou à direita, à esquerda do gol do Bernardo Augusto, assustando a equipe do Guarani. E Fábio, só um destaque aqui, no último lance em que o Guarani chegou, né? Destacar a vantagem que o árbitro, o Vinícius Tonolo, acabou pegando, né? Por isso se destaca, por isso vem se trabalhando, vem tendo oportunidade, vem construindo uma carreira, né? Houve a falta, ele aplicou e fez uma leitura perfeita da jogada, aplicando a lei da vantagem. Quase o Guarani faz o primeiro gol. E vem o Guarani. O Brian tocou pro Mazuca, ele recebe, tem livre do lado esquerdo aqui o Vicente, é isso que ele faz, matou, bonito, o Vicente, controlou legal, aqui na esquerda Vitor Benedetti, sempre caindo por aqui o camisa número 7, só que ele recuou um pouco a jogada, levantamento lá na frente, que bola, lá pro Cauã, pintou cruzamento, a bola sairia para escanteio, mas o Pedro estava esperto. Segura com firmeza pelo time do Brasilis. Foi esperto ali o Pedro, na hora do cruzamento ela desviou, mas acabou perdendo um pouco da sua velocidade, o Pedro conseguiu se recuperar e evitou a saída pela linha de fundo. Brian tentou, foi desarmado, olha o time do Brasilis, mas o Brian na sequência, o árbitro entendeu que foi falta para cima do Brian, que fica sentindo nesse instante. Fábio, com 14 minutos de jogo, temos até o momento 56% de bola rolando e na posse de bola 51-49 a favor da equipe do Guarani, e agora é solicitada a entrada do departamento médico da equipe do Guarani para atendimento ao seu jogador. Então, aproveitando, Fábio Amistaldi, você que está de bobeira aí, curtindo esse jogo, né? Tá aí na telinha, ó. Associe-se e mostre a sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code que aparece aí na tela, e vá direto aí para os benefícios do sócio campeão. Então, não perca tempo, você que é torcedor do Guarani, você que é apaixonado pelo Guarani, esse é o momento de você se tornar sócio campeão, Fábio Amistaldi. O que você está esperando para ser um sócio campeão, meu amigo? E os 177 aparelhos conectados aqui, tem um pessoal lá em Brasília, a família do Marcos, muito provavelmente o número 9 da equipe do Brasilis, né? Todo mundo curtindo aqui, viu, Fábio? Muito obrigado. Aos 177 aparelhos conectados, a audiência vai aumentando. E o jogador do Guarani continua lá. Está sendo atendido, o Brian sentiu, mas já se levantou. Tá tudo bem com ele, jogador camisa número 11 do time do Guarani. Jogo continua 0-0, o Sub-17 que você acompanha hoje aqui pela TV Guarani. E um jogo bastante movimentado, né, Fábio? Nesse início, o Marcelo, o Guarani já chegou com muita propriedade, com oportunidades, inclusive, de abrir o placar, de repente até fazer um segundo gol, e só que tem que tomar cuidado com as jogadas em velocidade da equipe do Brasília. Esse Marcos é perigoso, o camiseta 10 também do Brasilis. O Rogério também é um jogador que se movimenta bastante. Tem que ficar esperto, mas o jogo é bom nesse momento.
É, briga de cachorro grande hoje aqui, de duas equipes que estão empatadas em número de pontos. Olha lá o Brasilis, lado esquerdo é o Gabriel. Vem descendo o Gabriel, tentou, cortou Luque, quem fica com essa sobra de bola, recebeu lá o João Pedro, vai caminhando, camisa número 7 lá pela ponta canhota, bola ajeitada, trabalha a bola o time do Brasilis lá pelo setor de esquerda. A bola recuada, vai tentar, virou a jogada aqui para corrida do lateral Vitor Abreu, muito forte para ele, apenas tiro de meta para o goleiro Bernardo Augusto. Goleiro que joga com seu uniforme verde, né? É um verde um pouco mais claro do que a camisa tradicional do time do Bugre. É o famoso verde água, Fabio. E a turminha da alegria, Fábio, também tá por aqui, só que lá na Bahia, viu? Estão curtindo lá no estado da Bahia. O pessoal tá ligado aqui, a Simone. O pessoal vai chegando aqui, viu, Fábio? Vai aumentando os web telespectadores aqui na TV Guarani. Se aqui tá calor, imagine lá, hein? E saiu o primeiro cartão do jogo, hein? Pro Gabriel, lateral esquerdo, ele acabou pegando lá o jogador do Guarani, falta marcada, é o Luque que vai para a cobrança lá. Número 2, o Luque, o levantamento lá pro Guarani, vai subir a zaga, cortou de cabeça o Arthur, quem fica com essa sobra, tocou na bola o João Pedro, tocou lá o Cauã, Mazuca, domina na canhotinha, Mazuca, lado direito, recebeu o Luque na frente, Braga na velocidade, olha o cruzamento no segundo pau, mas essa bola saiu, apenas tiro de meta pro goleiro Pedro. O cruzamento do Brian acabou saindo muito forte, direto pela linha de fundo, perde uma grande chance a equipe do Guarani de abrir o placar aqui no CT do Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções e as informações do Alviverde de Campinas. Olha o levantamento aqui, vai subir a zaga, de cabeça cortou, a bola fica aqui pro Vicente. Vai sair o Vicente, lado esquerdo aqui, levantou o lateral, dominou o lateral e sentiu, hein? Acabou sentindo o lateral Vitor Abreu. E tudo indica que não vai dar para ele não. Quando ele matou a bola, deu para sentir aqui a dor do menino lá. É justamente o Vitor Abreu. Ele esticou a perna para alcançar, para cortar o lançamento, sentiu o joelho na hora, torcer para ser só mais um susto do que algo mais grave, porque ele sentiu na hora. Sozinho, né, Fábio, Marcelo, no movimento, na hora que ele coloca, essa perna está no alto, né, quando ele estica demais e tenta colocar essa perna no chão, ele sente, aguardar aí que não seja nada tão grave. O Vinícius, ele continua, o jogador continua atendido lá. Vamos ver se vai dar para ele, porque ele fez uma cara de dor e uma cara de desespero, né? Quando ele dominou a bola e acabou caindo. Tem um jogador ali um pouco mais para trás da equipe do Brasília já acelerando um pouco mais o aquecimento, caso seja necessário a substituição. O departamento médico lá, o pessoal está junto ali acompanhando para ver se está tudo bem com o jogador. Vamos ver o decorrer da história aí para ver se está tudo bem com o camisa 2, o Vitor Abreu da equipe do Brasilis. Muito bem, o árbitro tá lá, o pessoal aproveita para tomar uma água também, porque hoje está muito calor, temperatura, sensação térmica na parte da manhã aqui, na faixa de 30 graus. Fábio. E continua lá o jogador estendido no gramado. E o torcedor que está em casa acompanhando, tá vendo aí, né, na imagem fechada, realmente o garotinho se sentindo muita dor ali, né, mas não sei não, viu, se vai dar para continuar. O pessoal pedindo calma para ele ali e o massagista continua fazendo ali as manobras. Eu acredito que ele não deva continuar não. Se continuar, vai continuar no sacrifício, mas vamos ver. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde de Campinas. Já se levantou o Vitor Abreu, parece que está chorando inclusive, vai ser substituído. Tudo indica que vai ser substituído. Você acompanha pelas imagens, está sendo carregado lá. A gente está vendo aqui já, Fábio, o camisa 13, justamente aquele que tinha começado o aquecimento, o camisa 13 da equipe do Brasilis, o Silvio, já indicando a substituição. Então, confirmando, saindo o camisa 2, Vitor Abreu para a entrada do camisa 13, Silvio, na equipe do Brasilis. Portanto, o Silvio entrou, já queimou uma substituição aí o treinador Juarez. Lado esquerdo, bola trabalhada, vem o Guarani. A bola foi retomada lá pelo Gustavo. Levantou aqui, só que para ninguém, cortou Ananias do jeito que deu. Na frente, tocou lá o Vitor Benedetti, lá na ponta para o Luque. Recuado o Luque, pressionado o Luque, pode perder essa bola. Luque, o Marcos estava para cima dele, recuperou o Luque. Bola recuada aqui no campo de defesa.
A bola fica com o Ananias. Recebe o Ananias, o passe anteriormente, lá foi do Yudi, levantamento lá na frente para o Brian, corta a zaga do time da representação do Brasilis, lá pela ponta esquerda, o Marcos tenta sair para o jogo, foi desarmado, o Luque para cima dele, corta outra vez as zagas, pressiona o Guarani a saída de bola, o time do Brasilis, a bola chegou por aqui, no campo de defesa do time do Bugre, cortou bem colocado o Leonardo, é lateral para o time de laranja. Saiu literalmente do estádio aqui do CT do Guarani a bola. Tá lá na rua, daqui a pouco ela volta. Mas enquanto isso, o lateral a favor da equipe do Brasilis. Gabriel, lá na frente, cortou Luque de cabeça, o Mazuca tenta retomar, não conseguiu, foi em vão, a jogada cai lá do lado esquerdo, recebeu Marcos, tirou a defesa do time do Bugre, corta do jeito que deu aqui Arthur, parcialmente, Vitor Benedetti recuperou, pode ser uma boa, vai tentar encarar a marcação, vai pra cima, foi por dentro, um pra lá, dois pra cá, foi pra cima e o árbitro entendeu que não foi nada. O Vitor Benedetti forçou a passagem, foi na habilidade, ficou pedindo falta. E aí, Renato? Olha, Fábio, no primeiro momento tem o puxão, né? O árbitro está bem colocado, ele entende que dá para seguir jogando. E no segundo momento, para mim, tem um movimento adicional de empurrar, não de ombro com ombro. Falta não marcada a favor do Guarani. Tá aí. E próximo da área, hein? Fora, detalhe, Marcelo, exatamente, fora da área, mas a impressão daqui, né? Pelo movimento, pela velocidade, o jogador emprega assim, né? Um empurrão ali, deslocando o seu atacante. O atacante. Arthur, do jeito que deu na frente, cortou Ananias de cabeça, vai tentar lá o Cauã, perdeu, recuperou o Gustavo. Lá na ponta canhota para o João Pedro, do jeito que deu, Brian tirou essa bola, levantou lá no campo de ataque, rifou, vai sair pela linha de lado, Fábio, lateral para o time do Brasil. O detalhe dessa jogada, o árbitro ele não está lateralmente vendo o lance, ele está nas costas da jogada, né, vendo o bumbum do jogador, e isso se ele não tiver lateral, em diagonal, um ângulo mais aberto, ele não vai conseguir ver esse movimento adicional, o empurrão no caso que aconteceu, portanto o primeiro equívoco aí do Vinícius Tonolo. Tá aí, recuperou o Mazuca, protege o Mazuca, ele marcou lá marcou apenas, vejamos, falta, né? Marcou falta lá para cima do Mazuca, camisa número 8. Mazuca vai de perninha esquerda lá, ajeitando para fazer a batida. Eu até pensei que tinha saído um cartão lá, mas não saiu não. Chegou atropelando ali o jogador do Brasilis, a falta foi assinalada, a quinta falta do Brasilis na partida. Mazuca, ela viaja. Olha o toque de cabeça no segundo pau, Vitor Benedetti acabou recuando lá para o goleiro Pedro. No primeiro lance, o zagueirão lá tentou o Leonardo. Vicente, que no campo de defesa, tentou o Vicente, tentou na sequência, furou no primeiro lance, na sequência, acabou ganhando lateral para a sua equipe. Eu vi essa bola batendo num carro preto aqui atrás do CT. Tá parado. Teve gente que tá preocupado aqui. Olhei para trás, a primeira coisa que eu fiz é olhar onde a bola ia, Marcelo. Exato, olha lá. Levantamento lá, o Guarani. Tenta, só que o Silvio recuou no campo de defesa, cortou parcialmente a defesa, fica com o João Pedro pressionado, levantamento aqui para o Marcos, tá isolado aqui, o toque de cabeça foi feito lá pelo Leonardo, capitão, cortou parcialmente, cortou errado, o Marcos recuperou, vai para cima do capitão lá o Leonardo, Marcos protege bem, é grandalhão, domina. Já se recompôs a defesa do time do Guarani. Bola tocada na frente, lá tocou na bola, lá o Roger, não tinha ninguém, cortou a zaga do time do Guarani. Na sequência, a bola passou aqui pelo jogador Kelvin, lá para o Arthur, rifou essa bola na frente. Aqui o toque de cabeça foi feito pelo Vitor, lá para o Gustavo. A bola chega aqui, seria na tentativa para o Roger, o capitão cortou a zaga do time do Bugre. A bola vai voltar para o Roger novamente lá. Roger pelo meio, na sequência ele marca a falta para o time do Brasilis, a falta foi para cima do baixinho lá, o Roger, capitão do time do Brasilis. A terceira falta do Guarani, aqui pelo lado direito do ataque do Brasilis, o Roger já pegou a bola, ele falou, deixa comigo, que é comigo mesmo essa cobrança. É o Roger, vai de perninha esquerda. Nesse lance um pouco mais forte, aí, o lateral esquerdo, Vicente, o momento do árbitro dá aquela verbalizada, né? Pelo menos chamar a atenção do Vicente, até porque ele chegou atrasado na jogada e não perdendo, e se perde o time um pouquinho mais, seria cartão amarelo. Exatamente, olha lá o Roger para a cobrança, é chance para o time do Brasilis, é uma falta perigosa aqui, o árbitro vai autorizar, o Vinícius autorizou, você ouviu. Vai de perninha canhota lá no meio, corta a zaga, quem fica com essa sobra, João Pedro, só que adiantou demais, cortou lá o jogador que era o Cauã, brigou lá o Brian, vai o Brian, é rápido,
prende, domina, o Brian, levantamento na frente, tentou lá o Cauã, tentou, fez a finta o Cauã, só que na frente dele estava lá o Vitor, que limpa a jogada, sai lá pelo lado esquerdo, trabalhando com o João Pedro. João Pedro mais atrás, lá do lado esquerdo. Toca a bola o time do Brasilis, lá no seu campo de defesa. Tudo isso já o tempo vai passando para você ligado aqui na TV Guarani. Bola pelo meio, trabalhando o Cauã, na frente aqui, bola ajeitada, Vitor Benedetti mais atrás, é o Yudi, faz o passe aqui na ponta esquerda para o jogador Vicente, sai da ponta, vai para o meio, é o camisa 8, Mazuca, que recebe, Mazuca mais atrás lá, dominando o Yudi, agora sim, é o jogador Yudi. Camisa número 5, vai fazer o passe, fez o passe na ponta pro Luque, lá vai o Loirinho, vai pra cima, trabalhando o Mazuca. Mazuca tem aqui do lado esquerdo bom passe. Bom passe pro Vicente, recebeu, dominou-lhe o cruzamento, corte providencial da zaga. Corte providencial da zaga, chegou bem, chegou insinuante, tocando bola o time do Bugre. Fazia um tempo que o Guarani não chegava tão... foi tão insinuoso aqui pra cima da defesa da equipe do Brasilis. Chegou no cruzamento, o corte foi providencial, segue 0-0. Guarani tentou, Vicente cortou a defesa, chegou no Marcos aqui, ajeitou mais atrás lá pro baixinho, pro Roger. Trabalhando, ele protege bem a bola, protege bem, lado esquerdo lá pro Gabriel. Levantamento lá na frente pro camisa 8, que é o Cauã, vai pra cima, vai correr pra cima dele o Luque, Cauã. Olha o Brasilis chegando, vai pra cima, dominando lá, repito, o Cauã, tenta encarar a marcação do Luque, tentou uma lambreta pra cima do Luque, ficou caído no gramado, o Vinícius disse que não houve nada. Olha, Fábio, aqui pela jogada, existe sim o contato físico, inclusive você está podendo acompanhar aí no replay, mas para mim o lance de jogo, siga na pelota, nada a marcar, o contato físico absolutamente normal, Fábio. Vitor Benedetti fez o break, foi pra cima, tô gostando, bateu pro gol, defendeu de novo o Pedro e na sequência tirou do jeito que deu o Vitor. Como está trabalhando o Vitor, o goleiro do Brasilis hoje, hein? Ó, Fábio, já é o quarto chute da equipe do Guarani, são 3 na direção do gol e a última foi aquela bola na trave, na cabeçada do Leonardo Ferreira, aqui no travessão, na estatística, como foi o chute fora da direção do gol. Não sei por quê, porque para mim trave tá na meta ali, mas são 4 lances muito perigosos da equipe do Guarani, 4 oportunidades para abrir o placar, o Pedro tendo muito trabalho nessa manhã de sábado aqui no CT do Guarani. 28 minutos de partida, menos de 12 para acabar pelo tempo regulamentar. Um bom futebol hoje aqui. Guarani criando muitas oportunidades. Levantamento aqui, o toque de cabeça foi feito. Tava na jogada lá o camisa número 8, Mazuca. Olha o contra-ataque. Lá na frente vai sair o Bernardo Augusto. Saiu é dele, estava sendo pressionado lá pelo Cauã número 8. E já saiu lá com o Luque. Só que tocou meio na fogueira pro Luque, recuperou no meio o Mazuca. Mazuca mais atrás, lá pro zagueirão Leonardo na frente, o Brian vai brigar, só que na frente dele o Brian recuperou, é valente. Sai da ponta, vai pro meio, limpa bem a jogada, trabalhando aqui no campo de defesa, passou pelo jogador Yudi, fica atrás aqui pro Ananias, pressionado o Ananias aqui pro Vicente, tocou, recuperou o Roger, tem domínio de bola esse Roger. Boa jogada do Roger, falta do Cauã pra cima dele. Antes do árbitro apitar, eu já estava assinalando aqui, já estava colocando na estatística a 4ª falta da equipe do Guarani. Foi puxado ali claramente o Roger. Roger, jogador de habilidade da equipe do Brasilis. É verdade. Falta aqui na meia direita, campo de ataque, para o time do Brasilis. 30 minutos, 29, 30 minutos redondos nesse instante. Levantamento feito pelo Vitor na frente, passou pelo Leonardo. O Leonardo não chegou a tocar na bola, o Vinícius aponta tiro de meta. Fábio, com 30 minutos, temos 51% de bola rolando e na posse de bola, 54-46 a favor do Guarani. E aproveitando, né, você que ainda não se tornou sócio campeão, faça isso. Aproveite aí o QR Code na telinha, né, e aproxime a câmera do seu celular, né, e se torne aí sócio campeão. As vantagens você vai ver assim que você escanear o QR Code na sua telinha. O Mazuca tentou lançamento aqui para o Cauã, cortou, bem colocado o Vitor, só que o Guarani ganhou lateral. Vai o Vicente. Ele que vai para a cobrança aqui, o Guarani está chegando na marca de 31 minutos praticamente. Lá do lado esquerdo tentou o Vitor Benedetti, só que na frente dele estava o Silvio. Tentou o Silvio, ganhou do pé de ferro, recuperou Vicente, cruzamento foi feito, corta a zaga do time do Brasilis, a bola saiu o escanteio, caminha para a cobrança aqui do lado esquerdo do seu ataque, o Vitor Benedetti. O segundo escanteio do Guarani, o primeiro aqui pelo lado esquerdo.
Vai o Vitor Benedetti, você sabe, pé trocado, você sabe, o perigo aumenta. Perigo lá pro goleiro Pedro, Pedro mais pro segundo pau, Vitor Benedetti viaja essa bola, toque foi feito do Ananias. Chegou como elemento surpresa, bateu, ela ganhou efeito, saiu à esquerda do goleiro Pedro. E 206 aparelhos conectados Opa. nesse momento, Fábio. GR Volante, Simone Celine, Poliani, né? E mais um pessoal chegando aqui, Fábio, todo mundo acompanhando aqui na TV Guarani. Muito obrigado, audiência crescendo, mais de 200 aparelhos conectados. Brian perdeu, recuperou lá o jogador João Pedro. João Pedro, lado esquerdo pro lateral, que é o jogador, que é o Gabriel, no meio, recebeu aqui o Roger. Boa bola do Roger no corredor pro Silvio, o cruzamento foi feito, toque de cabeça, que jogada linda, complementação do Gustavo e a boa defesa do Bernardo Augusto. Bela cabeçada do Gustavo, é que ela não teve força, e aí o Bernardo Augusto, bem colocado, fez firme a defesa, perde uma grande chance agora a equipe do Brasilis. E de novo vem o Vitor Benedetti, incomodando a zaga, olha o cruzamento, só que o cruzamento fez errado, cortou parcialmente, meio esquisito lá a zaga, o recuo feito pelo Arthur, saiu do gol, Pedro fez a defesa. É um lance meio atrapalhado ali na grande área, mas no fim deu certo para a equipe do Brasilis. Segue 0-0. E o jogo continua aberto, né, Fábio? Sim. Mesmo depois da contusão do garotinho aqui, o número 2 da equipe do Brasilis, né, o Victor, né, o jogo deu uma caída, a intensidade diminuiu, mas continua franco, continua aberto, as duas equipes buscando o resultado. Domina lá o Leonardo. Vai caminhando, ninguém o acosta, ele vai indo. O Marcos para cima dele, o Marcos tentou retomar, tentou o Brian, cortou a defesa, tentou o Marcos por lá, na sequência o árbitro manda seguir, o jogador do Guarani ficou caído do gramado, marcou falta para cima do Luque lá pela ponta direita. A sexta falta cometida pela equipe do Brasilis na partida contra 4 da equipe do Guarani, são 10 no total. É o Mazuca, pega a bola, já cobrou, 33 minutos. O árbitro pediu para voltar lá. Agora sim. Mazuca, número 8, tem o Yudi do lado dele, preferiu o Leonardo, outra vez Mazuca, tem o Yudi. Para, prende, domina, tenta pelo meio, lá tentou na frente, seria para o jogador Cauã, a bola foi recuperada no campo de defesa, ficando lá para o João Pedro, lado esquerdo lá para o jogador Cauã. Vai o Cauã, número 8, foi para cima, recebeu uma falta para o time de laranja, para cima lá justamente do Cauã, número 8. Fábio, e acabamos de receber a informação, pelo Sub-15, a equipe do Guarani derrotou a equipe do Ibrachina pelo placar de 2-0. Tá aí, portanto, aqui você fica sabendo de tudo. É falta lá pro time do Brasilis na marca de 34 minutos. Vai viajar essa bola, olha o levantamento lá pro Marcos, subiu o goleirão meio esquisito lá, o Bernardo Augusto. Deu sorte porque a bola ficou com o Ananias. O levantamento aqui na frente passou pelo Silvio Guarnier, ajeitou, camisa número 9, trabalhando na sequência, falta. Falta foi do camisa 11 lá o Gustavo, quando o Gustavo vinha voltando. No lance ali do Bernardo Augusto, Fábio, o que aconteceu? O Yudi escorregou e aí acabou atrapalhando, e até o Bernardo tá sentindo ali, tá caído no chão, acabou atrapalhando, acabou sentindo ali o goleiro da equipe do Guarani, por isso não conseguiu fazer o corte corretamente. E agora o jogo é paralisado justamente para atendimento ao goleiro da equipe do Guarani. E aproveite, associe e mostre sua paixão pelo Guarani, é isso aí. Escaneie o QR Code que aparece aí na telinha, né, e aproveite todas as vantagens de se tornar sócio campeão, Fábio Staldi. Seja um sócio campeão. O que você está esperando para ser um sócio campeão? Já se recuperou lá o goleirão Bernardo Augusto. Bola ao chão para o time do Bugre. Lá no campo de defesa, o Leonardo. Rasteiramente na frente, tentou lá o jogador Cauã. Brian, vinha voltando, Mazuca recebe, cutucou aqui, tem do lado esquerdo, se quiser, o Vicente, mais aqui na ponta canhota, sempre o insinuante, o Benedetti. Fez o cruzamento, o Benedetti, passou lá pelo centroavante, o Guarnier, ficou nas mãos do goleiro Pedro. E o Pedro não perde tempo, tentou a ligação direta ali com o camisa 8, o Cauã, mas a equipe do Guarani já recuperou a bola. Brian, tem na frente dele, se quiser, o Luque. Mas ele prefere parar a jogada, mais atrás pro Yudi, número 5, mais atrás vai recomeçar tudo lá com o Leonardo, que é o último homem da defesa pro Ananias. Ananias vai de perninha canhota, fez o passe à frente, tocou o Benedetti, deu certo lá pro Cauã. Desceu o Cauã, tentou a finta, espirrou a sobra de bola pro Roger, que tem habilidade.
Joga fácil, tenta partir para cima, 2 em cima dele, só que quase que perdeu a bola, recuperou lá o João Pedro, tenta o João Pedro, camisa número 7, lá no campo de defesa para o Arthur, número 3, pressionado também. Levanta essa bola aqui para o Marcos na frente, o Ananias para cima dele, melhora para o Ananias. Ficou pedindo falta o Marcos, segue o bonde, Mazuca na frente, tentou. Cauã, bela jogada, que jogada do Cauã, dominou, que passe na frente pro Guarani, pintou, vai fazer, sai o goleiro Pedro! Mas que jogada desse camisa 10 do Guarani! Fábio, foi um chapéu pra cá, um boné pra lá, o lençol no final, o toque pro Guarani, o toque que saiu um pouquinho forte, o Guarani ainda conseguiu se recuperar, mas saiu de prontidão Pedro pra fazer a defesa, mandar essa bola pela linha de fundo. Vitor Benedetti, olha o Guarani em cima, o cruzamento tava na jogada, o Léo Bryan vai pra cima, tentou ganhar, rasgou do jeito que deu a zaga, mas essa sobra de bola do Guarani, lá pro Mazuca. Fábio, vamos lá, Renato. chapéu eu já tinha escutado falar, agora boné é a primeira vez. Foi o tudo boné. ali, foi tudo ali, foi uma chapelaria inteira. Chapelaria total, mas que jogadaça do garotinho ali, quase o Guarani. É verdade. Se essa bola entra, meu amigo, lá a bola acabou saindo. Quem estava na bola era o Guarani. Acabou saindo lateral lá para o Brasilis. 37, menos de 3 minutos para acabar pelo tempo regulamentar. 0-0 de um bom jogo de futebol. Bryan botou na frente, vamos ver se vai chegar. Que jogada do Bryan, João Pedro para cima dele. João Pedro acabou tocando na bola. O árbitro marca, a bola acabou saindo. O árbitro marcou apenas tiro de meta. A sinalização ali do segundo assistente, o Henrique Caldeirão, a bola saiu pela linha de fundo e o último toque do jogador do Guarani. Tiro de meta, vai o goleirão Pedro. Finalzinho já desse primeiro tempo, 38, menos de 2 para acabar. Pedro vai rifar essa bola. Daqui a pouco vamos ver quantos minutos de acréscimo o árbitro vai acrescentar. Do jeito que deu, pressionado lá o Arthur, pressionado pelo Guarnier, que é artilheiro do time do Guarani, lateral para o time do Guarani. Arrisco 4 minutos, Fábio. 4 minutos? 3. Luque. Cauã. Ainda ele tenta, voltou atrás, a Luque tentou dominar, mas perdeu. Olha o contra-ataque do time do Brasilis lá para o Gabriel. Lateral esquerdo, mais atrás, passou pelo João Pedro. Lá no campo de defesa, ficou lá para o jogador que é o Vitor. Lado esquerdo, voltou para o João Pedro. João Pedro no meio para o jogador que é o Gustavo. Lá no campo de defesa, tocou errado. Recuperou, Guarnier para cima, na frente dele estava o Kelvin. Ganhou do pé de ferro, ligou para o Marcos, que tentou uma jogada de efeito. Vai o Marcos, escapuliu da marcação, fechou para cima dele, Leonardo. Marcos vai para cima, levou, tem habilidade. Ainda ele, lado esquerdo, invadiu, chegou o Ananias, tocou na bola e ganhou o escanteio. Jogada insinuante de habilidade do artilheiro do time do Brasilis. E ele teve que ir sozinho, Fábio, porque tinha que ter o Marcos na grande área para receber esse toque. Como o Marcos estava fazendo a jogada, ele foi para cima e ainda conseguiu ganhar o escanteio, o terceiro da equipe do Brasilis, o segundo pelo lado esquerdo do seu ataque. Quem tá na bola lá, tô vendo o Gabriel, vamos ver se é ele que vai bater. Pode pintar, se for o Gabriel já desistiu lá, não é ele que vai bater não. Escanteio para o time do Brasilis, no finalzinho desse primeiro tempo, o jogo continua teimosamente 0-0. Lá pelo lado esquerdo, escanteio para o time do Brasilis, o Vinícius, o árbitro da partida, fala alguma coisa. Vai autorizar, atenção, já autorizou, olha o cruzamento, levantamento feito, Bernardo Augusto deu um murro na bola providencial, outro escanteio para o time do Brasilis. E quase é o gol olímpico ali, Fábio. Bernardo Augusto, se não tá atento ali, essa bola entrar, tinha direção, e agora é mais um escanteio, o árbitro indica que o escanteio agora é pelo lado direito. 3 minutos. E 1-0 para Fábio Mistalden. 3-0, olha lá, 3, quase que ia falar 3-0. 3 minutos de acréscimo. Seu traíram, Marcelo. É o Roger, ele que vai para a cobrança aqui agora. Por isso que eu não me meti dessa. Vai do lado esquerdo, Roger. É a chance para o time do Brasilis, vamos até os 43 minutos. Roger. Autorizado. Confusão lá na grande área. O Vinícius fala alguma coisa. O Vinícius posicionado. Roger, olha o cruzamento. Desvio. Tirou a defesa do time do Guarani. Tocou de cabeça na sequência o Gustavo. E agora somente é tiro de meta para o goleirão Bernardo Augusto. Subida do Gustavo sem direção, desequilibrado.
Eu acredito que tenha tentado o toque para algum companheiro ali, mas foi todo desengonçado na jogada, mandou direto pela linha de fundo. Tiro de meta já batido, vem o Guarani. Leonardo lá pro Guarnier, tocou de cabeça melhor que ele o Arthur. Sobrou aqui pro Braga de cabeça Mazuca. Mazuca recuperou o Brasilis. Bola trabalhando aqui Gustavo. Ainda ele vai pelo meio. Gustavo vai mandar daí, bateu pro gol, se precipitou, mandou longe. À esquerda do goleiro Bernardo Augusto. Ele se viu isolado, livre, leve e solto, só que sem direção, pegou mal na bola, segue 0-0. 41 minutos e meio, já estouramos 1,5 do tempo regulamentar. Dominando lá o Luque na frente aqui, cortou, bem colocado a zaga, o Kelvin, sobra de bola do Mazuca que tentou lá, o Mazuca foi desarmado pelo João Pedro, que é o número 7, vai recuar lá para o goleiro Pedro. Com tranquilidade, não tem pressa nenhuma, já na marca de 42 minutos. Vamos até os 43. O Pedro domina, o goleiro que joga de cinza. Levantamento lá no campo de ataque. Marcos de cabeça tentou lá o jogador que era o Cauã. A bola voltou por aqui, tentou João Pedro. A bola fica atrás aqui, recebeu o Vitor, o número 5, perdeu. E o árbitro marcou falta. Marcou falta quando saía o Mazuca, falta para cima dele. Mais uma falta assinalada pela equipe do Brasilis, acabou empurrando, atropelando o jogador do Guarani, a 8ª nesse primeiro tempo. Vicente lá pro Luque. Aliás, é o Leonardo. Leonardo tentou, levantamento feito à frente aqui pro Benedetti, passou pelo Benedetti, Vitor Benedetti, lado esquerdo vai tentar, ganhou do Silvio. Colocou na frente, o Silvio tentou recuperar, o Benedetti briga, do jeito que deu, tirou o Silvio, mas passou aqui pelo Ananias. A bola fica lá pro Marcos. Tenta o Marcos no meio de 2. A sobra de bola lá pro Yudi, que recua pro goleiro Bernardo Augusto e apita. Apita ao centro do campo, Vinícius Tonolo. De até aqui, 0 para o time do Guarani, 0 para o time do Brasilis. Hoje aqui na cidade de Campinas, no CT do Guarani. Vamos fazer o seguinte, como você já sabe, vamos para o rápido intervalo. Na sequência tem as emoções da etapa de complemento, mas antes temos também as estatísticas daquilo que aconteceu no primeiro tempo. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas.
Muito bem, voltamos nesse instante. Daqui a pouco a bola vai rolar neste segundo tempo de até aqui 0 para o time do Guarani, 0 para o time do Brasilis. Mas antes disso, vamos ter as estatísticas que aconteceu no primeiro tempo. Na telinha da TV Guarani, tudo deste primeiro tempo. A equipe do Guarani foram 6 chutes, 4 na direção do gol. Cometeu 5 faltas, teve 2 escanteios a seu favor, nenhum impedimento assinalado contra e nenhuma advertência. Pelos lados do Brasilis, foram 5 chutes, 3 na direção do gol, 8 faltas, 4 escanteios a seu favor, nenhum impedimento, 46% de posse de bola. Tivemos no total 54% de bola rolando e uma advertência para o jogador do Brasilis, o camisa 6, o Gabriel Brugio. E a equipe do Brasilis já tem uma alteração, entrando o camisa 18, o Rafael, saindo justamente ele, o camisa 6, Gabriel Brugio. Então, a segunda alteração na equipe do Brasilis. E uma última informação, Fábio, a gente comentou a vitória da equipe do Sub-15 frente à equipe do Ibrachina, e com esse resultado, a equipe do Guarani já está classificada para a quarta fase, a 16 avos de final. Aí sim começa o mata-mata, mas ainda tem que aguardar a última rodada para ver a classificação geral, porque o chaveamento vai ser pelo ranking geral da competição. E você vai acompanhar tudo aqui, claro, na TV Guarani. Processada a segunda substituição do treinador Juarez, entrou o Rafael e saiu camisa. Os dois laterais saíram, né? O Vitor no primeiro tempo e agora o Gabriel. Vai começar o segundo tempo, já estamos aqui com o dedo no cronômetro nesse segundo tempo, 11 horas e mais 58 minutinhos, temperatura subindo aqui na cidade de Campinas, temperatura na marca de 31 graus, está fazendo calor na nossa região. A saída pertence ao time do Brasilis, o árbitro toma as últimas medidas e apita. A bola está rolando para você nesse segundo tempo, quinta rodada do Sub-17, 0 para o Guarani, 0 para o Brasilis. Tentando lá pela ponta o jogador Roger. Cortou a zaga do time do Guarani. Lá pelo setor de esquerda, o jogador camisa número 5, o Iude. Lateral já cobrado pelo time do Brasilis. A bola fica lá com o Vitor. Bateu no Vitor Benedetti lá na frente para o jogador Cauã. Brigou Cauã, João Pedro retoma por aqui. Lá no campo de defesa, número 5, que é o Vitor. Pressionado no campo de defesa, fica para o Arthur. A bola anteriormente foi do Kelvin, agora sim para o Arthur. Domina o camisa número 3, levantamento feito à frente, cortou Mazuca de cabeça, vai tentar o Guarnier por aqui, levou vantagem o Guarnier, tentou o chapéu, foi levando, cortou o João Pedro, tá viva essa bola, melhor para o João Pedro, que é o camisa número 7, que acabou recuando lá para o goleiro Pedro, que saiu do gol para fazer a defesa, menos de 1 minuto de partida. Saindo lá o time do Brasilis, pelo seu lado direito, domina lá o Kelvin. Levantamento do campo de ataque, lá para o Marcos, tocou de cabeça o Ananias, o Mazuca fica com essa sobra, Mazuca vai para cima, Guarnier, ele domina, toca de cabeça, outra vez Mazuca. Com dificuldade, vai levando, protegeu bem, caiu, levou vantagem, soltou do lado esquerdo lá para o jogador Cauã. Vai o Cauã, lado esquerdo, Vitor Benedetti, mais atrás para o lateral que é o Vicente, outra vez Vitor Benedetti, outra vez Mazuca. Toca a bola o time do Guarani, se fecha totalmente o time do Brasilis. Toca na bola o Leonardo, o capitão, o Iude. Agora sim, lado esquerdo é o Ananias. Com liberdade, trabalha ainda ele, bom toque na frente, olha o Guarani chegando, pintou cruzamento pelo meio, corte foi feito. Quando fechava lá pelo lado esquerdo, o time do Guarani retomou o Roger, levantamento lá na frente, cortou o Ananias, era para o Marcos. O levantamento lá na frente vai fazer a proteção, o Silvio estava também na jogada lá, o Guarnier, né? E a bola acabou saindo, é apenas tiro de meta para a representação do Brasilis. Bela jogada do Vicente lá pelo lado esquerdo, mas na hora do cruzamento, o cruzamento acabou saindo fraco. A recuperação do sistema defensivo do Brasilis, evitando o que poderia ser o primeiro gol da equipe do Guarani. A bola fica lá com o Pedro, não tem pressa, 2 minutos, manda o Pedro para frente, essa bola vai tentar lá o Vitor. Tentou retomar, a bola fica lá no Guarnier. Cortou parcialmente a defesa, ficou o jogador do time do Guarani caído no gramado. João Pedro recua mais atrás, tocou o Silvio, cutucou na frente, tentativa, foi lá com o jogador, o Cauã. Campo de defesa, Kelvin, outra vez João Pedro, outra vez o Kelvin. O camisa número 4 do campo de defesa, pressionado pelo Guarnier, bola tocada, com dificuldade, tenta sair. A representação do time do Brasilis, recuperou do Mazuca no campo de defesa aqui, fica lá pro Luque. É o camisa número 2, aqui o Brian, aqui do lado direito. Tentou a jogada, os dois meio que se atrapalharam, mas deu certo lá pro Cauã.
No meio, bom toque, Guarnier, o artilheiro bateu de perna canhota, que defesaça do goleirão Pedro! Um chute venenoso, perigoso no reflexo, uma defesa. Ele trocou de mão, uma bela de uma defesa, escanteio, vai para a cobrança lá o Vitor Benedetti. Que visão do Guarnier. No meio do gol, ali na altura da meia-lua da grande área, mandou colocado, belíssima defesa do Pedro. Vitor Benedetti, ela viaja, olha o Guarani, toque de cabeça do zagueirão, chegou perigoso Leonardo, raspou de cabeça, mas desta feita saiu à esquerda do goleiro Pedro. O levantamento foi bonito, Fábio, só que o Leonardo precisava de uns 3, 4 centímetros a mais para conseguir o cabeceio de uma melhor forma para empurrar essa bola para o fundo da rede. Só pegou de raspão, foi direto pela linha de fundo, segue 0-0 aqui no CT do Guarani. E o de lá pro Cauã, olha o Guarani, vem chegando, lado esquerdo. Quem domina por lá é o Vitor Benedetti, cruzamento, Guarani, cortou bem colocado o Kelvin, quem fica com essa sobra o Silvio de cabeça, tentou lá o Roger na sequência, batida pro gol do Cauã e a fácil defesa lá no rodapé direito do goleiro Pedro. Cauã do jeito que deu, virou, chutou, pegou fraco, Pedro bem posicionado, fez tranquila a defesa. E olha o Brian aqui, sempre insinuante. Evitou a saída, protegeu bem, mais atrás, aqui o toque foi feito, Luke, meio na fogueira lá pro Ananias, porque na frente dele estava o Roger. Ainda o Ananias, lado esquerdo do campo, tentando sair por lá o Vicente. Tentou o Vicente, ganhou lateral. Na frente dele estava o Vitor Benedetti, lateral pro Vicente. Vamos ver o que ele vai fazer. Levantamento lá, passou pelo Benedetti, tentou do lado esquerdo o Cauã, na frente Guarnier. Tenta o Guarnier para cima do Kelvin, lá vai ele, falta do camisa número 4 do Kelvin, para cima do camisa 10 do time do Bugre. O Vinícius Tonolo já tinha dado o primeiro momento a lei da vantagem, só que no segundo momento houve outra falta, aí sim teve que ser marcada, a 9ª falta da equipe do Brasilis lá pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, vem chuveirinho na área. É o Mazuca que está lá. Se for o Mazuca, vai de perna esquerda. O Mazuca tem a número 8, mas ele trabalha bastante com a perna canhota. Vai levantar essa bola para a grande área. A preocupação do Pedro, evidentemente. 2 homens na barreira. Também perto da bola, me parece, o Benedetti. Deixou lá para o Mazuca. Olha o cruzamento no meio. Toque da zaga, batida para o gol. Sobrou para o Guarnier. Bateu prensado o primeiro chute. Lá foi do jogador Vicente. Guarnier tentou, vai pra cima, puxou na perna direita, cruzamento foi feito com dificuldade, acabou batendo lá no jogador Rafael, escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Guarani, o 4º na partida, o 2º pelo lado direito. O Guarani pressiona nesse momento, Fábio, quer o seu gol. Na marca de 6 minutos redondos. 6 minutos redondos esse primeiro tempo. O jogo continua 0-0. O Guarani já teve várias oportunidades, várias no primeiro tempo e agora também no segundo tempo. Escanteio. Vitor Benedetti vai para a cobrança. Se for o Benedetti, vai de perna direita. Vitor, olha o cruzamento. Toque de cabeça feito lado esquerdo. Brian tentou na sequência. Vicente bateu. Ela foi espirrada e a bola saiu. Já tinha saído, Fabio. Já tinha saído, evidentemente, mas de qualquer forma, mais uma vez, chegou bem o time do Guarani. Chegou bem, pressionando novamente no escanteio, pegou de raspão novamente a equipe do Guarani, mas aí não conseguiu evitar na saída pela linha de fundo, segue 0-0. Luke de cabeça respondeu aqui o Guarnier, na frente dele estava lá o Arthur, tirou do jeito que deu, toque de cabeça feito lá pelo Leonardo, toque na frente feito pelo jogador, o Vitor voltou lá para o Gustavo, o toque foi feito pelo jogador Cauã, quem domina lá é o Gustavo, é o número 11, ainda ele pelo meio recebendo o Vitor. Agora sim, recebe o camisa número 5. Ele trabalha na canhotinha lá do esquerdo para receber o Rafael, que entrou no segundo tempo. Outra vez o Vitor. Na cavadinha na frente. Bom toque, hein? Bom toque lá do lado esquerdo. E o árbitro acabou marcando uma posição de impedimento do ataque quando fechava lá o perigoso Roger, camisa de número 10. No momento do lançamento, o assistente número 2, o Henrique Calderan, levantou seu instrumento de trabalho, indicando a posição irregular do jogador do Brasilis, o primeiro impedimento da equipe na partida. Tô vendo lá, é o Leonardo, capitão, coloca essa bola, vai rifar. Aí o Leonardo, ela viaja, levantamento lá pro Guarnier, na frente dele estava o Arthur, fez o toque, na frente lá o Roger, é o camisa número 10, limpa, trabalha bem, perdeu um pouco o domínio da bola, recuou lá pro jogador Silvio, Kelvin do jeito que deu, na frente, tentou lá do lado direito pro jogador que é o Marcos, é o número 9.
vai para cima, tem habilidade, na sequência cortou o Yudi na frente aqui pro jogador Guarnier, mas está impedido o camisa 9 do time do Guarani. E agora o primeiro impedimento da equipe do Guarani na partida. O Guarnier já estava adiantado ali e agora foi a vez do assistente número 1, Lucas Rodrigues, levantar seu instrumento de trabalho. E a posse de bola lá, vai para a cobrança o Vitor. Vitor da chuteirinha azul. O árbitro manda colocar a bola um pouco mais atrás, já colocou, tá tudo certo, vai rifar essa bola na marca de 8 minutos e meio. Vitor, olha o levantamento, ela viaja, vai subir a zaga, cortou, bem colocado o Leonardo, quem fica com essa segunda bola, vai tentar por aqui o Arthur de cabeça, passou pelo João Pedro Marcos que recebe no costado, o grandalhão. Fez o passe na frente, tentativa com o Gustavo, a bola espirrou, vai cair do lado direito lá com o Silvio, na frente dele estava o Vitor Benedetti, mais atrás o Vicente, vai rifar, o Vicente ganhou lateral porque o último toque foi do Marcos. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Hoje o jogo teimosamente aqui 0-0. E voltando, lembrando aos amigos de casa, que pelo Sub-15 a equipe do Guarani venceu o Ibrachina pelo placar de 2-0 e já está classificado para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista da categoria. Muito bem, o jogo tá parado nesse instante aqui, com posse de bola para a representação do time do Guarani, lá do lado esquerdo do seu campo de defesa. Marcou uma falta, já foi cobrada. Aqui no campo de defesa é o Mazuca. Mazuca aqui do lado direito é o Luque. Aliás, é o Leonardo. Leonardo aqui na frente tentou o Cauã. Protege bem o Cauã, só que saiu, meio que se atrapalhou. Ele tenta recuperar. Bola saiu pela linha de lado aqui. O árbitro marca lateral para o time do Guarani. Lateral que vai ser cobrado pelo Luque. Número 2, o Luque tem o Brian na frente dele, posicionado para receber, só que ele preferiu o Guarani pelo meio, toque lá pro Cauã, tentou Cauã, baixinho, vai para cima, na sequência o João Pedro recuperou. Pressionado pelo Guarani, o Bandeira entendeu que teve falta de ataque do time do Guarani. Teve um princípio de reclamação de um possível pênalti ali a favor do Guarani, mas a arbitragem já assinalou nada a marcar. O Luiz Estrada já entendeu o recado e segue lá pelota. Siga lá pelota. O Brian cortou aqui novamente, se esforçou, só que ganhou lateral de novo aqui. Vai para a cobrança o Rafael, que acabou de entrar. O levantamento feito lá, passou pelo Luque. Lá do lado esquerdo é o Marcos. Vai para cima do Leonardo Marcos. Aí a briga de cachorro grande, mais atrás lá pro Gustavo. Protegeu bem o Gustavo, olha o levantamento lá no bolo, passou por todo mundo, fez a proteção o Vicente, saiu lá esperto o Bernardo Augusto. Que manda o time pra frente, segura um pouco essa bola, agora sim, ele vai rifar, não tem pra quem passar, tava meio bravo lá, soltou lá pro Leonardo. Capitão, pressionado o Luque, rente à linha lateral. Levantamento para o Guarani aqui na frente, cortou, bem colocado o Arthur de cabeça, quem fica com essa sobra é do time da representação do time do Brasilis, dominando lá o jogador, que é o jogador Silvio. Fez a finta o Silvio, vai para cima, lá vai ele caminhando, bom toque na frente lá pro Roger, passou pelo Roger, fez a proteção. O Yudi vai recuar lá pro Bernardo Augusto, até porque não tem outra alternativa. E a falta foi assinalada, Fabio. No momento do recuo do Yudi para o goleiro Bernardo Augusto, o Roger chegou atropelando ali, chegou atrasado, assinalado a 11ª falta da equipe do Brasilis. Falta lá no campo de defesa, na marca de 11 minutos e 40 já. Poxa vida, o tempo vai passando. De um bom jogo, levantamento aqui, vai, o toque de cabeça foi feito pelo Brian, na frente Guarnier, cortou a defesa, passou pelo Cauã, tenta recuperar o João Pedro, na sequência ele marca a falta. Falta para o time do Brasilis, a falta foi do Mazuca lá. Teve um empurrão ali na disputa de bola, na verdade naquele momento foi o Cauã que cometeu a falta. Como a equipe do Brasilis não levou vantagem, ele marcou a falta retroativa ali do empurrão do Cauã para cima do jogador do Brasilis. E passados já passamos de 10 minutos dessa segunda etapa, Fábio, tem 53% de bola rolando e 55-45 de posse de bola a favor da equipe do Guarani. Vitor aqui para o Rafael. Vai caminhando, Vitor. Protege bem, ainda ele. Tenta do lado esquerdo aqui, o toque é feito para o Vitor. Lá pelo meio tentou o Rafael, só que ficou de graça, tirou o Luque do jeito que deu. Só que recuperou aqui o Arthur, levantamento lá, tentou o Marcos, mas não ia chegar nessa bola, apenas tiro de meta lá para o goleiro Bernardo Augusto, na marca de 12 minutos. A bola fica lá com Ananias Vicente. Nesse momento o sol deu uma arrefecida aqui. Nossa, que Ananias. É verdade. Ajudou um pouquinho, Fábio.
Ananias protege, tenta sair, a bola foi desviada, último toque do jogador do time do Brasilis. Vicente caminha para a bola, o Vicente, jogo continua 0-0, 13 minutos, Vicente. Levantamento na frente, o Cauã passa por ele, do jeito que deu, cortou o Vitor. Só que a bola vai sobrar aqui para o Brian, brigou com ele o Arthur. Guarnier dominou, lado esquerdo, quem domina é o Vitor Benedetti. Pede bola por aqui, o toque é feito para o Luque, cortou providencialmente lá o jogador que é o Rafael, ainda o Luque. Rente à linha lateral do campo, você acompanha pela imagem. Luque, olha o cruzamento, ficou fácil lá na mão do goleiro Pedro. Tava sozinho ali, ninguém chegou para ajudar o Luque. 2 na marcação da equipe do Brasil, eles tentou o cruzamento, ficou fácil nas mãos do goleiro Pedro, segue 0-0. Luque, o último toque foi do Luque aqui, apenas acompanhou lá o Rafael, lateral para a sua equipe. E a equipe do Guarani prepara a primeira substituição, só que como está o Leonardo caído, o Luiz Estrada pediu para esperar um pouquinho. Mas está o Tássio aqui já na beira do gramado para entrar nessa segunda etapa. Daqui a pouco, Tássio, nova atração do time do Guarani. Daqui a pouquinho vejamos quem vai sair. O quarto árbitro já está anotando lá. Daqui a pouco vai subir a placa. Daqui a pouco, portanto, a primeira substituição do treinador Luiz. Ele estava aguardando aqui para ver se o Léo estava tudo bem com ele, com o Leonardo Ferreira, o capitão da equipe. Como está tudo ok, deu sequência, o lançamento vai ser, a substituição vai ser no próximo lance, a entrada do camisa 20, Tássio. Tássio está aqui na boca de espera. É que vai ser feita mais uma, por isso que ele está esperando para não perder uma parada para substituição, Fabio. O Tássio está aqui, daqui a pouco mais uma, está chegando daqui a pouco mais uma substituição. Mazuca caiu no gramado, recupera o time do Brasilis com o João Pedro, vai para cima, o João Pedro levou vantagem, o toque à frente, cortou, bem colocado a defesa, o Ananias, lado esquerdo por aqui, o Gustavo, bela jogada. Bela jogada do Gustavo, vai levando, vai pintar o cruzamento. Olha o cruzamento, só que não tem ninguém. Subiu o Yudi, cortou de cabeça. Sobra de bola do Vitor Benedetti, só que recuperou lá o Roger. É bom jogador, puxa na perna canhota, tenta, tem muita habilidade, protege muito bem. Bom passe lá na ponta para receber o Silvio. O cruzamento foi feito, teve o desvio, ganhou escanteio. A representação do Brasilis e nesse momento a substituição. Vamos lá, Fabio. Não, vai esperar o escanteio. Vai esperar o escanteio, Fabio. Esperar o escanteio, viu o Bandeira aqui fazendo o sinal de substituição, mas vamos esperar o escanteio. O próprio técnico da equipe do Guarani pediu aí para segurar um pouquinho. Escanteio lá, vamos lá, chance para o time do Brasilis. Escanteio lá pela ponta, caminha para a bola o Roger que estava praticamente aqui no meio campo, está correndo lá para fazer essa cobrança lá pelo seu lado direito, vai de canhotinha, vai, cruzamento perigoso, pé trocado, você sabe, o perigo aumenta, se posiciona para fazer a cobrança, treinador do Guarani falando aqui, falando alto, olha o Roger, olha o cruzamento, tirou a defesa por intermédio lá do Vicente que estava por lá, o Vicente do jeito que deu, para onde o nariz estava apontado, outro escanteio para o time do Brasilis, daqui a pouco 2 substituições no time do Guarani, como já foi anunciado. Roger, olha o cruzamento de novo, toca de cabeça, foi feito, tirou em cima da risca lá, providencialmente com o goleiro batido, não foi em cima da risca, mas o goleirão já estava batido, quem tirou foi o Léo. Olha o cruzamento do João Pedro lá no segundo pau, passa por todo mundo, passou pelo Vicente, agora tiro de meta e agora substituição. Vamos lá, Fabio, sai o camisa 11, Brian Queiroz para a entrada do camisa 18, Gui Costa, e a segunda substituição, sai o camisa 10, Cauã Jabes, para a entrada do camisa 20, o Tássio. Portanto, aí, os dois já saiu lá para a entrada do Tássio, né? Acabou saindo aqui o jogador camisa número 10, o Cauã. E ficamos no aguardo aí da outra substituição. O jogador, o Brian. Está saindo ali, já está ok. Entrou o camisa 18, o Gui Costa. O Gui Costa já está em campo lá, o Guarnier. Tenta o Guarnier, bom passe lá na ponta, o Vitor Benedetti. Vitor Benedetti, ainda ele, o toque na frente, cortou, bem colocado o Arthur, quem fica com essa sobra. Sobra de bola, recebendo por lá o jogador que era o Vicente mais atrás, o Yudi mais atrás do campo de defesa, lá pro Leonardo, que deixou lá pro Bernardo. Que rifa essa bola, que vai tentar brigar o Luque. Teve um toque de mão lá do Tássio, número 20. A oitava infração, oitava falta cometida pela equipe do Guarani. Esse foi muito claro, ele deixou o braço erguido, no kick da bola foi enganado, colocando a mão na bola e próximo do Vinícius Tonolo. Falta aqui, vai para a cobrança, vejamos, é o Vitor. 17, já passamos aí
Quase estamos chegando praticamente na metade desse segundo tempo. O levantamento foi feito à frente, ele marcou falta. Marcou falta lá para cima do Gustavo, camisa número 11. Ele leva as mãos à cabeça, falta perigosa para o time do Brasilis. Acabou atropelando ali o jogador do Guarani, próximo da grande área, sem titubear. Vinícius Tonolo assinalou a falta muito perigosa a favor da equipe do Brasilis. Falta perigosa, beija a bola lá o Roger, hein? É o Roger, é o número 10, é um dos destaques aí desse time do Brasilis ao lado do seu artilheiro aí, o jogador o Marcos. Mas quem vai pra bola é o Roger, é o cabeça pensante, é o camisa número 10, é o craque do time. 3, o goleirão Bernardo Augusto fazendo lá sua barreira, preocupado evidentemente, porque ele sabe que o Roger tem bala na agulha. Quem tá lá junto com ele é o camisa 8, o Cauã. O Cauã também tá lá. Pode ser uma jogada ensaiada, mas daquela posição dá até para apostar, né? Que pode ser o Roger para fazer a cobrança. O jogo continua 0-0 na marca de 19 minutos. O Vinícius autorizou. Chance para o time do Brasilis. Vai para a cobrança o Roger. Vejamos, vai pintar uma jogada ensaiada. Ele mesmo bateu o rasteiro muito mal. Olha a sobra de bola, a batida foi feita lá de novo pelo Cauã, cortou a defesa. Lá do lado esquerdo tentou o jogador Gui Costa. Perdeu na sequência, o Gui Costa fez falta, hein? Fez falta e vai pintar cartão, já pintou. Cartão amarelo por camisa 18, Gui Costa, da equipe do Guarani. A primeira advertência para a equipe do Guarani na partida, na marca dos 19 minutos. Na marca de 19 minutos, já estamos caminhando já na metade desse primeiro tempo. Teimosamente o jogo continua 0-0 aqui na cidade de Campinas. Muito calor hoje na cidade de Campinas. Falta lá, vai para a cobrança o Vitor. É o número 5, as costas, Vitor. Calibra o centro, executa. Olha o toque de cabeça feito pela zaga. Quem cortou foi o Yudi. Quem fica com essa sobra de bola vem trabalhando do lado esquerdo por aqui é o Rafael. Só que recuperou lá o Tássio. É o do Tássio do time do Guarani, só que perdeu, recuperou de novo lá o Rafael, tá valendo tudo, isso aí, a bola chega no Gustavo pelo time do Brasilis, lá pelo meio, Roger, bom passe aqui, lado esquerdo, Rafael rasteiramente na frente, tenta o time do Brasilis, na bola recuada outra vez, Gustavo, trabalha o Gustavo, mais atrás recebe o Vitor, pode mandar essa bola na frente, lá tentou o Cauã no meio, o Marcos, Gustavo, lado esquerdo, João Pedro dominou, lá vai ele caminhando, bateu pro gol e a bola pra fora. Mas chegou muito bem o time do Brasilis no arremate feito pelo seu atacante, camisa número 7. O troca de passes ali, chegou até o camisa 7, o João Pedro, fez o corte, no momento do arremate acabou se desequilibrando, pegou mal na bola, passou longe do gol do Bernardo Augusto, segue 0-0. Kelvin na frente lá pro Marcos, teve lá, vai pintar mais um cartão, não vai pintar sim. Pro camisa número 4 do time do Guarani, o Ananias. E o Ananias tá fora do próximo jogo. Ele, que era um dos pendurados da equipe do Guarani, não enfrenta a próxima partida da equipe do Brasilis, eu já informo já. Exatamente, lá o Ananias amarelou, segundo cartão, segundo amarelo do time de Campinas, desta feita pelo seu quarto zagueiro. Não enfrenta a equipe do Mirassol em Mirassol, Fabio. É o último jogo desta fase, né? Isso. O Vitor vai para a cobrança lá, Vitor mão na cintura. O time do Brasilis vai chegando, hein? O time do Brasilis vai chegando nesse instante. Curte um bom momento. O Vitor lá, o camisa número 5, vai levantar essa bola. Tô vendo o Marcos lá mais pro primeiro pau. Também o Gustavo perto dele também. Vai ser autorizado, o Vinícius vai autorizar. Autorizou, você ouviu, lá vai o Vitor. Levantamento feito lá no bolo, toque de cabeça feito pela zaga do time do Guarani. O toque feito pelo Yudi, ganhou escanteio o time do Brasilis. E de escanteio em escanteio, a equipe do Brasilis vai chegando, vai apertando, é o 7º na partida, o 3º pelo lado esquerdo do seu ataque. Escanteio lá para o Brasilis, não tem muita pressa, vai para a cobrança lá, vejamos, é o camisa número 8. Tô vendo lá, me parece que é o camisa número 8, sim. Vai para a cobrança, ele mesmo, camisa número 8, Cauã. Enquanto isso, o Roger aproveitou, veio falar aqui com o seu técnico Juarez Sobreiro, pegar algumas informações para a sequência da partida. É o Cauã, número 8, goleirão Bernardo Augusto preocupado, a zaga do Guarani preocupada, já na marca de 22 minutos, já passamos da metade desse segundo tempo, o jogo continua 0-0, vai para a cobrança lá, repito, Cauã vai ser autorizado, tem um princípio de confusão lá, o Vinícius Tonolo
Eu acho que teve cartão. Eu também acho. Teve um cartão ali, mas não deu para ver para quem foi não, Fabio. Muito bem, daqui a pouco a gente confirma aqui. Me parece que um foi pro Mazuca. Olha o cruzamento, jogada ensaiada pelo meio, João Pedro para quem vem de trás, o Roger bateu, quem fica com essa sobra batida e a defesa do goleiro no bolo lá e a defesa boa, a defesa do goleiro Bernardo Augusto. Olha o Guarani chegando aqui, o toque é feito, ele marcou, pênalti! Pênalti pra cima do Gui Costa quando ele desgarrava lá pelo lado esquerdo e recebeu o cartão o goleiro do time do Brasilis. Numa jogada rápida pelo lado esquerdo, pênalti pro time do Guarani, o Gui Costa ainda continua caído, já se recuperou e daqui a pouco substituição também no time do Guarani. Fábio, pênalti claríssimo, indiscutível, mas detalhe para se tirar um 10 da jogada do Vinícius Tonolo, faltou cartão vermelho para o goleiro da equipe do Brasilis, até porque ele disputa com os pés na altura da cabeça do seu adversário. Você está acompanhando aí pelo replay, né? Não tinha outra alternativa a não ser a atitude de cartão vermelho, entendendo que seria um jogo brusco grave, Fábio Mistaldo. Fábio, vamos à confirmação dos cartões. Pelo Guarani recebeu camisa 8, o Mazuca, e pelo Brasilis o camisa 9, o Marcos, e agora o camisa 1, o Pedro, recebem os cartões amarelos. Muito bem. E quem está aqui preparado para entrar é o camisa 15, Arthur Pezin. Daqui a pouco o Arthur Pezin. Portanto, os cartões, todos eles confirmados. Foi uma jogada rápida, o Brasilis lá no contra-ataque aqui, o Gui Costa, ele desgarrou o pênalti, foi para cima dele do goleirão e, como disse o Renato, para o árbitro tomar um 10, teria que ter tido cartão vermelho. Lógico que a jogada é em velocidade, o árbitro também é surpreendido, porque é uma jogada de contra-ataque, né? Lógico, isso é interpretação do árbitro, né? Ele deu o cartão amarelo, mas na minha visão aqui, pelo ponto de contato, pela maneira que ele empregou na jogada, para mim o cartão vermelho seria o ideal para a disputa. E o Gui Costa ainda continua caído. Sente muito ali no gramado, está sendo atendido. Daqui a pouco vamos acho que já está se levantando ali, Fabio. Já se levantou, tá tudo ok. Vejamos quem vai para a batida. Quem está segurando a bola lá é o Vitor Benedetti. Vitor Benedetti, camisa número 7. Ele que vai para a cobrança, vai deixar ou não? Vejamos se é ele mesmo. Pelo menos é ele que coloca a bola na marca penal. Vitor Benedetti pode abrir o marcador, o time do Bugre, na marca de 25, quase 26 minutos de partida. Vai enfrentar lá o goleiro Pedro. Vitor Benedetti, o árbitro da partida, fala alguma coisa, gesticula, pede para que os outros jogadores saiam para a batida do Vitor Benedetti. Vitor Benedetti pode abrir o marcador aqui no CT do Guarani. Vitor Benedetti, mão na cintura. O árbitro fala alguma coisa, pegando uma aguinha aqui. Quem pegou lá foi o Tássio, entregando lá para o seu companheiro. E ele está sangrando, Fabio. O Gui Costa está sangrando, agora está saindo de campo para fazer o atendimento, para estancar esse sangue. Ele saiu lá para ser atendido. Vitor Benedetti. O árbitro fala alguma coisa para o goleirão. E daqui a pouco mais uma. Vamos ter 2 substituições do time do Guarani. Talvez o Gui Costa não retorne. Vamos ver quem agora está ali. O Arthur Pezin e o camisa 19, Lorenzo. Vamos para os pênaltis, daqui a pouco a gente pega a substituição. Autorizado, Vitor Benedetti, mão na cintura, vai encarar o goleirão Pedro que caminha para o meio na paradinha, Vitor Benedetti, bateu! Gol! Do Guarani, Vitor Benedetti numa cobrança com muita personalidade, com muita categoria, ângulo superior esquerdo do goleiro Pedro, abrindo o marcador aqui no CT do Guarani. 1 para o time do Guarani, Vitor Benedetti, 0 para o time do Brasilis. Carimba, Fábio, pode carimbar o primeiro gol e é do Guarani agora, Guarani 1, Brasilis 0.
E Vitor Benedetti marca o seu 4º gol na competição. Uma belíssima cobrança de pênalti no ângulo, sem chances para o goleiro Pedro, colocando 1-0 no placar e dando um grande passo para a classificação para a 4ª fase do Campeonato Paulista da categoria Sub-17, Fabio. E vamos ver se o árbitro vai autorizar sim a substituição. Vamos lá, Fabio. Então, a primeira, sai o camisa 8, o Mazuca, para a entrada do camisa 15, Arthur Pezin. E sai o camisa 18, realmente, o Gui Costa, para a saída do camisa 19, Lorenzo. Exatamente, não deu lá para o Gui Costa, acabou de entrar, sofreu pênalti e já foi substituído, não deu para ele. Portanto, o Guarani, bem na fita, Guarani vai se classificando com este resultado e nesse instante um princípio de confusão aí com o treinador, o Luiz Estrada. O Vinícius fala alguma coisa para o treinador e daqui a pouco vai mexer por atacado o time do Brasilis, hein? Não, tá tudo bem. E agora, meu amigo, vem 4 substituições na equipe do Brasilis. Daqui a pouco a gente passa, Fabio. Saiu lá o time do Brasilis, a bola fica no campo de defesa, o Vitor rifou essa bola na frente lá pro Marcos, cortou a zaga por intermédio do Leonardo, na frente aqui o Guarani vai brigar, vai subir de cabeça Arthur, quem fica com essa sobra é o Tássio, lá na frente tentou, cortou a zaga, passou pelo Yudi, subiu de cabeça o Leonardo, vai tentar o Yudi novamente, o lance segue, ele marca falta do jogador, camisa Fábio, número 10, o Roger, pra cima lá do Yudi. Enquanto vocês vão se organizando aí com tanta substituição, detalhe do lance, do pênalti a favor da equipe do Guarani, e vendo aqui, revendo e buscando, né, em velocidade normal, em velocidade, em replay, vamos dizer assim, a impressão, Fábio, a distância, a impressão de que o goleiro, quando ele toca o atacante, esse atacante está fora da área. Então, mas é só aquele detalhe, né? De quem está longe da jogada e não tem a precisão que tem o assistente que corre na linha da grande área e o árbitro que está próximo do lance. Mas é um lance extremamente difícil, o árbitro é convicto, marca na hora a penalidade máxima, mas se a gente for aqui ângulo a ângulo, realmente o lance é muito difícil, é no limite, Fábio Mistal. Vamos às substituições, Fábio. Sai o camisa 5, Vitor, para a entrada do camisa 15, Caio Vinícius. Sai o camisa 3, Arthur, para a entrada do camisa 16, Matheus João. Sai o camisa 11, Gustavo, para a entrada do camisa 17, Matheus Daniel. Sai o camisa 4, Kelvin, para a entrada do camisa 20, o Samuel. Exatamente, 4 substituições de uma pancada só, o time do Brasilis. Perde por 1-0, levantamento feito do Leonardo, cortou a zaga, o Yudi vai fazer a proteção lá. Vai fazer a proteção, o Yudi tentou, o Vicente estava pressionado, ganhou lateral, a representação do time do Brasilis. Vai para a cobrança lá o jogador que acabou de entrar, o Matheus. Lá na ponta direita, lateral cobrado, a bola fica lá com o Cauã. Recebe o Cauã, lado direito, toque na bola na frente, tentou o Roger, corta a zaga do time do Guarani, que tenta sair lá pelo lado esquerdo com o Vitor Benedetti, autor do gol, só que perdeu, recuperou lá o jogador Matheus. Tenta o Matheus, está valendo tudo isso e agora teve um princípio de confusão lá, hein? Teve uma jogada violenta, Renato, jogada meio confusa, falta para o time do Brasilis. Renato, aí eu faço uma pergunta. Tudo bem, a falta foi fora da área, mas aí continuaria o cartão vermelho? O cartão vermelho é independente da situação, na minha opinião, né? Se marca fora da área, ainda mais ainda que caberia o cartão vermelho pelo ponto de contato, força empregada, né? Errou por 2 vezes o árbitro da partida, que é um bom árbitro, mas tem que decidir e, lógico, com a dificuldade do lance, acabou se equivocando por 2 vezes. E olha o Brasilis, tenta lá com o Roger, recebeu o Matheus. É o 17 o Matheus. Tem o 16 o Matheus João e 17 o Matheus. A bola acabou saindo, se perdeu, é lateral para o time do Guarani, que não tem pressa nenhuma. Na marca de 31 minutos, menos de 9 para acabar, 32 agora, 8 minutos para acabar pelo tempo regulamentar. Vicente, levantamento na frente do Guarani. Recebe na marcação dele o Silvio, teve o toque do Silvio, não, o último toque foi do Guarani. Apontou o árbitro da partida, lateral para o time do Brasilis. Levantamento lá na frente, cutuca de cabeça o Ananias. Quem fica com essa sobra, o Silvio, estava com a posse de bola, tocou de cabeça o Roger na frente, lá a bola cai, toca a bola, o time do Brasilis, lá do lado direito é o Matheus João, número 16, ele domina. Trabalha, prende e virou bonita jogada do lado esquerdo aqui para o Rafael. Tentou na frente, para ninguém, quase que deu certo. Corte da zaga foi feito porque quem estava chegando
Na oportunidade, naquela ocasião, era o camisa número 7, o João Pedro. Lateral já cobrado aqui para o jogador Caio. Levantamento lá na frente, o Bernardo Augusto. Saiu o dele e segura com firmeza. Agora a equipe do Brasília vai no desespero, vai na base do abafa. É a última chance deles. Com essa derrota já estão praticamente desclassificados. E o Guarani quase com, vamos dizer assim, 8 dedos na classificação. Muito bem, lá no campo de defesa, o time do Brasília, o Pedro saindo aqui no campo de defesa. No campo de defesa que o time do Brasília, os levantamento aqui na frente. Toque foi feito lá pelo jogador, que era o jogador Matheus João na frente, a bola fica lá pro jogador, é o Marcos, ele domina, parte pra cima, cruzamento pelo meio, bateu pro gol, quem fica com essa sobra batida e o gol! Gol do Brasília! Na confusão, na jogada construída aqui pelo lado esquerdo, no rebote do goleiro, e o time do Brasília empata. Um para o time do Brasília, um para o time do Guarani. Eu confesso que fiquei na dúvida quem botou essa bola para o fundo da rede. 1-1 no placar. Enfim, na marca de 34 minutos, menos de 6 para acabar pelo tempo regulamentar. Carimba, Renato. Carimba, Fábio Mistal de carimba. Acabou vacilando ali a zaga do Guarani. O garotinho acabou empurrando e mandando para o barbante. Agora está aí no placar. 1 para o Guarani, 1 para o Brasília. A gente já vai pegar a informação. Muito bem. De quem fez o gol. Também fiquei na dúvida, Fábio. Por isso, daqui a pouco a gente passa corretamente quem fez o gol da equipe do Brasília. E quem prepara-se para entrar agora é o camisa 19, na última parada de substituição da equipe do Brasília. O camisa 19, Lucas. Sai o camisa 9, o Marcos. Portanto, a 7ª substituição é do treinador Juarez. É a última. Levantamento feito aqui da frente. O toque de cabeça feito pelo Tássio. Desviou, saiu do gol. Pedro fez a defesa. O time do Brasília com moral no jogo agora. Levantamento lá, vai tocar de cabeça o Ananias, vai subir de cabeça, o toque foi feito pelo meio, tentou lá o jogador que era o Lorenzo, a bola fica ainda o Lorenzo, vai tocar de cabeça lá pro Guarani, do jeito que deu lá o Samuel. Na frente, bola ajeitada pelo Lucas, tirou do jeito que deu lá o Yudi. Lá o Guarani vai correr lá pelo lado esquerdo, o árbitro aponta impedimento do ataque do time do Guarani. Fabio, a gente não tem certeza absoluta. Pela impressão, acreditamos que seja o camisa 17, o Matheus Daniel. Eu também tive essa impressão na hora, mas vamos lá. Portanto, o Matheus, número 17, acabou fazendo o gol de empate aí do time do Brasília. E ele que fez seu primeiro gol na competição. Lá do lado esquerdo, do menos o Matheus João, tentou, cortou a defesa, tirou do jeito que deu lá o Luque, levantamento feito à frente, Guarani de cabeça, o corte foi do Samuel, vai tentar o Vicente aqui, o Guarani, a bola quica no terreno, deu certo aqui pro Tássio. Vamos lá, Bugre, vem o Tássio, dominando, passou no corredor lateral para receber o Luque, se enrolou com a bola o Tássio e na sequência fez falta, o árbitro mandou seguir. E o pessoal do Guarani reclama, João Pedro, pressionado mais atrás é o Samuel. Na bola levantada na frente, o Vicente de cabeça, toque lá para o Vitor Benedetti, autor do gol do Guarani. Vitor Benedetti, lado esquerdo para o Vicente, rente à linha lateral do campo. Vitor Benedetti, lá pelo lado esquerdo, meio que no desafogo, vai para cima, o Samuel cortou do jeito que deu, quem fica com essa sobra, o Lorenzo tentou. Ainda o Lorenzo briga pela posta bola, mas em vão. Puxa o contra-ataque o time do Brasília. Olha o levantamento aqui na frente, fez a proteção, a defesa, o Leonardo fez a proteção. O levantamento seria lá para o camisa 19, o Lucas. Saiu do gol lá o Bernardo Augusto, que liga rápido para o Ananias. O Ananias na frente aqui, Guarnier recebe, bom toque para o Tássio. Recebe o Tássio. Vai para cima, girou para lá, para cá, adiantou demais. Corte feito pelo João Pedro. Lado esquerdo aqui para o Rafael. Rafael lá no meio para o jogador João Vitor. É o João Pedro, aliás. João Pedro, o toque foi feito pelo jogador que era o Cauã. Lá na ponta direita, recebendo o jogador Matheus João. É o número 16, vai para cima, Matheus João, vai para cima com moral, Brasília, cortou no pé de ferro a defesa por intermédio do Leonardo. A sobra de bola ficando lá pro Arthur. Saiu errado, recuperou o Cauã. Vai bater essa bola, bateu, explodiu lá no jogador Lorenzo.
Cai lá do lado esquerdo, tentava puxar o contra-ataque o time do Guarani com o Vitor Benedetti. Recuperou o time do Brasilis na marca de 37 minutos. Roger, lado esquerdo aqui, Rafael. Se livrou da marcação do Tássio, Rafael, Roger. Fez a finta pelo meio, bola ajeitada pelo jogador João Pedro. Falta para cima dele, falta pela meia direita, campo de ataque do time do Brasilis. 13ª falta cometida pela equipe do Guarani, contra 13 também da equipe do Brasilis, uma falta frontal na intermediária de ataque da equipe do Brasilis. O Roger ajeitou com muito carinho essa bola, Fabio. É o Roger, o cara do time do Brasilis. Roger é o capitão, né? É o cara, é o craque, é o capitão. Ele que vai para a cobrança lá. Vai deixar, né? Vai deixar. Vamos ver quem vai para a batida lá. Já na marca de 38 minutos. Menos de 2 para acabar pelo tempo regulamentar. Jogo continua 1-1. Tava 0-0, o Guarani abriu o placar, o gol, logo na sequência o Brasilis empatou. Olha a batida para o gol, feita pelo Matheus João, isolou, linha de fundo lá, tiro de meta para o Bernardo Augusto que tem pressa. Leonardo pressionado, rifa essa bola, levantamento aqui para o Guarani. Toque de cabeça feito pelo camisa 9 do time do Guarani, mas o árbitro entendeu que foi falta para cima do camisa 9 do time do Guarani. A falta foi lá do Caio Vinícius. É mais uma falta aqui, agora pelo lado direito do ataque do Guarani. Chegou atropelando o camisa 9, o Guarnier. Falta, vem Vicente para cobrança. O Vicente vai de pé trocado. Pelo tempo regulamentar, uma das últimas chances do time do Guarani. 39 minutos, vai levantar essa bola para a grande área. O Vinícius já autorizou, ainda não. Autorizou, Vicente, respira, vai levantar essa bola para a grande área, levantamento lá no bolo, quem sobe, o Guarani, toque de cabeça foi feito, a bola vai saiu, teve o toque, o desvio, escanteio. Quando brigava, quando estava na jogada também lá o Leonardo, vai pelo lado esquerdo o Vitor Benedetti, o Guarani martela nesse final de jogo. É o 5º escanteio do Guarani e o 3º pelo lado esquerdo do seu ataque. O Tássio também caminha por lá. Vitor Benedetti ou Tássio, um dos dois. Vai pintar uma jogada ensaiada. Se for... 5 minutos, Fábio. Opa, tem jogo ainda. 5 minutos. Vitor Benedetti. Olha o cruzamento. Toque de cabeça. Cabeçada perigosa do Leonardo. Ela foi pela linha de fundo. Cabeceou direto ali pela linha de fundo, acabou subindo um pouquinho a bola, passou por cima do travessão do gol defendido pelo Pedro. Segue 1-1 aqui no CT do Guarani. 5 minutos confirmados, vamos até os 45 minutos. Jogo muito disputado nesse final. Toque lá, tentou o jogador que era o Matheus João. Tocou na bola lá o jogador Cauã, lá do direito do campo. Vem o time do Brasilis tentando lá pela ponta direita. O Vicente fez o corte. Quando fechava por lá, a camisa número 17, o jogador Matheus. Domina lá pelo lado esquerdo o Vitor Benedetti. A sobra de bola ficando lá para o Matheus, que é o 17. A bola fica lá para o jogador Cauã. Cauã mais atrás, Samuel. Samuel do lado direito tentou o jogador Matheus. Passou por ele. A bola cai ficando lá para o Cauã. Lá pela ponta direita, olha o Brasilis chegando, cruzamento feito perigoso, passou por todo mundo, que jogada perigosa, venenosa, mais uma vez chegou o Brasilis. Quase pegando a desatenção na defesa do Guarani, o Guarani no sufoco, nas cordas, o Brasilis aperta, Fabio. Dominando lá é o Rafael. Rafael foi pelo meio, cortou o Ananias do jeito que deu, vai correr aqui o Guarani. Na frente dele está o Caio Vinícius. Caio Vinícius para onde o nariz estava apontado. Ganhou lateral o time do Guarani. O Guarani vai em cima, vai pressionando, vai martelando. Quer porque quer esse gol de desempate. Na marca de 1 minuto, 1 minuto e 20 além do tempo regulamentar. 41 minutos e 20. Na cobrança é o Luque. Vai tomar impulso, vai jogar essa bola para a grande área. Esperança para o time do Guarani. Luque, bola alçada para a grande área. Quem sobe é o Guarani de cabeça. Quem fica com essa sobra tenta o Guarani. A bola fica lá tentando sair para o jogo é o Roger. Que na sequência recebeu a falta. Falta de ataque. O levantamento feito à frente aqui lá do esquerdo, o Matheus João. É o número 16. Vai para cima, limpa bem a jogada. Trabalha lá com o Roger. Roger pro lado direito do campo. É o time do Brasilis tentando. Vem descendo pela ponta, batida pro gol. Foi feita, foi para fora pela linha de fundo. Quando fechava pela ponta direita, o ataque perigoso. A representação do time do Brasilis já na marca de 42 minutos dessa etapa de complemento. Precipitação ali do jogador aqui do Brasilis. Estava todo mundo fechado ali, o sistema defensivo do Guarani. Sem ângulo, sem direção, pegou mal na bola. O Bernardo Augusto só acompanhou, segue 1-1.
Bernardo Augusto, levantamento aqui na frente, o toque de cabeça foi feito, tentou o Guarani, quando tentava por lá também o time do Guarani, lado esquerdo por aqui recuperou o jogador dominando, o jogador que é o João Pedro lado esquerdo, Roger lado canhoto por aqui, recebeu o jogador que é o Lucas no meio, na frente, falta para cima do João Pedro, a falta foi lá do Tássio. Chegou atrasado o Tássio ali para cima do João Pedro, nova falta assinalada, a falta aqui pelo lado esquerdo do ataque do Brasilis, é uma falta perigosa, nessas bolas paradas a equipe do Brasilis vai chegando, Fabio. Vai chegando, cresceu no final mais inteiro, nesse final de jogo mais inteiro no jogo o time do Brasilis. Para a cobrança lá o Roger, mão na cintura, vai para a cobrança. O Bernardo Augusto preocupado evidentemente, a situação nesse momento não tá boa pelos lados do Guarani não. Melhor no jogo nesse final o time do Brasilis, com mais moral, vai para a bola o Roger, vejamos. Vai autorizar o Vinícius, autorizou, vai pintar uma jogada ensaiada. Também perto da bola, lá tô vendo camisa número 8, o Cauã. Tudo indica que vai ser o Cauã. Perna direita bateu direto pro gol, apenas acompanhou, a bola descaiu, ficou se lamentando lá, camisa número 8 do time do Brasilis. Tentou surpreender o goleiro Bernardo Augusto, mas a bola passou por cima do travessão, Bernardo estava nela, só acompanhou. Tiro de meta já batido. Bernardo Augusto levanta, ela viaja, vai tentar aqui o Tássio de cabeça, mas cortou bem colocado o Rafael. Lá na frente o toque foi feito pelo Lucas, na frente cortou a zaga do time do Guarani, Guarnier vai tentar brigar aqui na sequência, ele marca uma posição de impedimento do ataque do time do Guarani e o Guarnier reclama. Mas no momento do lançamento ele já estava voltando da posição irregular, o assistente número 1, Lucas Rodrigues, atento, levantou seu instrumento de trabalho, o terceiro impedimento da equipe do Guarani. Outra vez o Rafael, não tem muita pressa, 44, já estamos chegando no final de jogo, 44, Rafael rifa, levanta essa bola, olha o cruzamento, Leonardo tocou de cabeça, com essa sobra, João Pedro, falta foi lá do jogador, o Arthur Pezin. Para cima do jogador do time do Brasilis. E nessas faltas a equipe do Guarani vai se perdendo nesse finalzinho de jogo, Fábio. Agora a falta já é próximo da meia-lua da grande área, uma falta frontal muito perigosa contra o goleiro Bernardo Augusto. 1-1 aqui no CT do Guarani. Vejamos quem vai para a cobrança lá. Me parece que é o Rafael, número 18. Ele que está com a bola, coloca a bola lá na marca da falta, também perto da bola o Cauã. Os dois conversam, vai pintar uma jogada ensaiada. O Bernardo Augusto lá para o primeiro pau. Perto lá, encostado a sua baliza do lado esquerdo. Prepara a sua barreira. Final de jogo, já na marca pelo nosso aqui, já estourou o tempo de acréscimo. 45 minutos passados. Tudo indica que depois dessa cobrança o jogo vai acabar. Falta lá pela meia direita, digo. Vai de pé trocado, se for para a cobrança o 18, se for o Rafael vai ser de perna esquerda, se for o Cauã vai ser de perna direita. Vejamos, a batida pro gol foi feita, bateu pro gol, olha essa sobra e na sequência pegou em dois tempos o goleirão Bernardo Augusto. O chute foi perigosíssimo do Rafael e apita. Apita o centro do campo, o árbitro da partida, o Vinícius Pinto Tonolo. Final de jogo. Um para o Guarani, um também para o time do Brasilis. O gol pelos lados do time do Guarani, feito pelo jogador Vitor Benedetti, numa cobrança de penalidades máximas. E pelos lados do Brasilis, quem assinalou o gol foi o jogador Matheus, camisa de número 17. Os jogadores se cumprimentando nesse instante e vamos, portanto, falar para vocês aquilo que aconteceu em números deste segundo tempo de jogo. Colocando números finais na partida, Fábio, a equipe do Guarani foram 12 chutes, 7 na direção do gol. Cometeu 16 faltas, teve 5 escanteios a seu favor, 3 impedimentos assinalados contra, 51% de posse de bola e 3 advertências. A equipe do Brasilis foram 15 chutes, 8 na direção do gol. Cometeu 14 faltas, teve 7 escanteios a seu favor, 1 impedimento assinalado contra, 3 advertências também. Lembrando que a equipe do Guarani enfrenta o Mirassol em Mirassol na próxima rodada, enquanto a equipe do Brasilis vai jogar a próxima partida em casa. Muito bem.
Renato Canadinho. Contra a equipe do Referência. Mais uma vez agradecer, né, Fábio, todos que estiveram aqui conosco na TV Guarani. E só deixar claro, né, o lance que originou o gol da equipe do Guarani é um lance difícil, em velocidade. Caberia mais, inclusive, ao árbitro assistente número 1, dar uma força ali para o árbitro, né, entendendo que se ele tivesse esta condição de indicar se for dentro ou fora da área, o Lucas Rodrigues Antônio, mas pelo seu movimento e pela confirmação, ele também viu que a bola, que a ação faltosa aqui, ó, que a ação, o lance aconteceu no mínimo em cima da linha, pênalti então, mas difícil, repito, lance muito difícil, porém, fico aqui com as imagens de que para mim aconteceu fora da área. Se ele marca fora da área, é cartão vermelho, né? Até por conta da própria jogada, Fábio, assim como foi também na penalidade máxima. Então, um lance difícil, né? Esses são as grandes decisões que o árbitro tem que acertar. E, Fábio, lembrando que semana que vem estaremos de volta pela categoria Sub-15. A equipe do Guarani joga também seus domínios, decidindo, praticamente melhorando a sua classificação geral, enfrentando nossa, me fugiu agora a equipe que pega, infelizmente. E tem também o jogo de volta da categoria Sub-20, o Guarani enfrenta a equipe do Grêmio Prudente. Ontem a equipe do Guarani venceu pelo placar de 3-0. Isso aí, muito Fabião. bem. Isso aí, voltamos então na próxima semana, na sexta-feira com Guarani e Grêmio Prudente pelo Sub-20 e no sábado Sub-15 aqui no CT, também com o Guarani jogando seu último jogo nesta fase. Portanto, anote aí na sua agenda, estamos sempre aqui a postos na TV Guarani. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente sábado, um excelente domingo e até a próxima oportunidade.